Pessoal, boa noite para vocês. Boa noite. Eu sempre começo, tem tantos anos que eu estou em sala de aula, que era para eu ficar nervoso, mas na verdade eu fico solto demais. Depois de 30 anos falando em sala de aula, quase dá a impressão que eu estou lá em Ubá dando aula, ou na UFV, ou em outro lugar, que eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar. Eu quero, na verdade, aqui hoje, eu estava falando com a Flávia, a gente vai fazer um bate-papo aqui. Não é um bate-papo muito relacionado a conteúdo, porque na verdade vocês já aprendem isso no dia a dia aqui, e se eu ficar dando aula para vocês aqui das matérias que eu trabalho, perde a graça. Então eu vou contar uma historinha para vocês, um pouquinho da minha história, porque eu acho que ela motiva um pouco, no final vocês me falam se motiva ou não. A gente sempre tem uma história pessoal, uma história de vida, que às vezes ela soma para aqueles que também sonham, né? Para aqueles que são mais novos e que sonham. Eu sonhei demais na minha vida e muita coisa legal aconteceu. Dá uns trombadas por aí, mas muitas coisas legais aconteceram. Eu já que vou deixar, na verdade, eu coloquei um título aqui, que é Educação, Oportunidades e Valorização. Na verdade, eu até separei as cores das letras ali. A ideia, o objetivo é esse mesmo, sabe? Que a educação, ela com certeza vai abrir oportunidades e isso vai valorizar a gente. E o título está aí com esse objetivo. Eu sempre falo nas conversas minhas, uma coisa mais ou menos assim, ó. Você pula o segundo para mim, que uma das coisas mais difíceis nesse país nosso chama ter oportunidade. A realidade nossa mudou muito, mas a gente conversando ali agora, alguém falou assim, porque o Paulo, que é o meu xará, que é dono da Paropas, que morreu, ele contou uma história que era mais ou menos, boa noite, tudo bem? Que ele vem de uma origem muito humilde. E aí, eu comecei o meu texto aqui, e eu vou ler para vocês, eu não vou ficar lendo nada aqui, mas esse parágrafo que eu quero ler junto com vocês, porque na verdade é uma pergunta que eu quero fazer para vocês e eu gostaria de transformar essa pergunta na base aqui de tudo que a gente vai falar aqui hoje. Por isso que eu vou ler essa pergunta. É que no Brasil, a chance de meninos e meninas, filhos de famílias muito pobres, não sei qual que é a realidade de vocês, tá? Analfabetos, pais analfabetos, nascidos na roça, meeiro, capinador de cana, teriam ou terão, né? De estudar numa universidade boa, de ter um bom emprego, de ter uma qualidade de vida satisfatória. Se a gente for pegar essa história aqui, ela é a minha, tá? Ela é a minha, mas eu queria pegar isso como base para cada um de vocês que de repente tem alguma dificuldade, estou estudando, mas a situação não é fácil. Eu sou de uma família de 8 irmãos, nós somos todos formados, meu pai e minha mãe eram aqueles ali. Meu pai, ele era capinador de cana da fábrica de Guaraciaba, deve ser por isso que eu gosto de tomar uma. E na verdade, por que eu estou contando isso para vocês? Porque aconteceu tanta coisa na minha vida, e a minha história é uma história que ela me remete a contar para as pessoas, porque eu sei que só as pessoas olhando para a minha história às vezes, que eles acreditam que são capazes de avançar também. Porque a maioria da nossa população, nós temos aí mais de 90% da nossa população, vem lá de baixo e quase a totalidade não consegue dar a quantidade de passos que a gente deu. E eu tropecei muito, eu experimentei muitas coisas difíceis, mas muitas coisas legais aconteceram, errei muito mais do que acertei, mas tem uma coisa que é importante demais, e aí eu estou falando para os alunos técnicos de administração. Porque na vida pessoal e na vida profissional, um passo ele acaba dando rumo para o seguinte. E a gente tem que estar preocupado sempre em dar esse primeiro passo. Esse primeiro passo que você vai dar na sua vida profissional, ele vai inclusive refletir na sua vida pessoal. Porque à medida que você avança, à medida que você consegue uma coisinha a mais, isso te dá uma motivação extra para você dar o próximo passo profissional e para você criar essa expectativa de melhorar na vida. Eu vou pedir a nossa colega para pular mais um slide para mim, fazendo um favor. Eu já tenho uma história bastante longa dentro de sala de aula. Eu queria rapidamente contar para vocês aqui. Eu fiz
Minha primeira formação, eu fiz economia na UFV. Eu era aluno de graduação na economia, depois eu fiz mestrado em economia, depois fiz parte do doutorado na economia, que nem está relacionado ali porque eu não concluí, e virei professor na UFV. Na sequência eu fiz administração de empresas, depois eu sou um advogado trabalhista e já participei, sou professor universitário aqui está um pouco defasado, já tem uns 30 anos, eu já passei dos 50 um pouquinho, e tenho 2 livros publicados junto com os amigos e tem algumas revistas que eu escrevo nelas. Mas eu passei, na verdade, da minha vida toda, eu passei dos 6 anos até hoje, eu sempre estive dentro de uma escola, ensinando ou aprendendo, ou fazendo às vezes até os 2. Eu era coordenador do curso da administração de empresas lá na Unifagoc, e antes de eu coordenar o curso de administração de empresas na Unifagoc, eu era professor e um dos coordenadores do curso de administração lá na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Eu era professor da UFV, mudei para o Rio Grande do Sul e assumi a coordenação de um curso. E as coisas, pessoal, elas foram acontecendo, e eu sempre trago isso para as discussões, para os bate-papos, para mostrar para aquelas pessoas que estão tentando, poxa, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou conseguir avançar como técnico de administração? Será que não? A vida, na verdade, ela tem oportunidades demais. E ela depende mais da gente. Ela depende demais porque, na verdade, ninguém enfrenta as mesmas barreiras. Você não vai enfrentar as barreiras que eu enfrentei. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu vendia picolé nas ruas de Viçosa. Nós saímos, imagina, de 8 irmãos, nós saímos de 3 em 3. Saiu 3, depois saíram 3, depois saíram 2 para estudar. E o que aconteceu? Nossos pais, meu pai e minha mãe eram capinadores de cana. Antigamente tinha capinador de cana, hoje não tem mais. Hoje eles jogam veneno lá e matam o mato, só sobra a cana. Mas na época era tudo manual. E meus pais eram desses capinadores de cana. Você imagina um capinador de cana? Na minha época para estudar, eu formei na UFV em 1994. Na minha época que eu formei, passar no vestibular era um desafio imenso. Era um desafio imenso você conseguir passar, porque na verdade já tinha poucas universidades. As universidades no Brasil dobraram de 2000 para cá. Nós tínhamos em torno de 30 e poucas universidades. Hoje nós temos 70 universidades no Brasil. Então as oportunidades aumentaram demais. Nós tínhamos um ou outro centro Cefet que a gente falava. Hoje tem mais de 500 Cefet no Brasil, para abrir portas, para vocês poderem dar aula, para estudar, para buscar uma outra formação. Estão aqui fazendo o curso, que já é uma oportunidade muito interessante também. Então, o que acontece? Quando a gente sai para entrar na nossa vida e começa a surgir alguma coisa, e eu sempre falo do passo a passo dessa história minha, porque eu tenho certeza que ela deve refletir em algum de vocês aqui ou algumas de vocês, porque essa realidade é a realidade da maioria, daquele menino que vendia picolé, daquele menino que engraxava sapato, daquele menino que capinava um lote para ganhar um dinheirinho, daquele menino que descarregava um caminhão de madeira para ganhar um dinheirinho. Mas a gente, com tudo isso, nós saímos em 3, eu e um irmão mais velho e um mais novo do que eu sou do meio. O mais velho até aposentou agora, ele é diretor do Banco do Brasil, e o caçula é médico psiquiatra, ou abaixo de mim. Então nós saímos para um desafio imenso, para o desafio que eu quero convidar vocês a participar dele. Um desafio que eu quero que vocês falem, eu vou usar a história do Paulo como desafio, como propósito de vida para mim. Isso aqui não é porque eu acho que eu consegui, que é difícil, não, porque eu tenho certeza que se vocês falarem assim, eu vou conseguir, claro que vou, porque a nossa vida é um passo de cada vez, e se vocês focarem nisso, com certeza, antes de eu avançar no nosso conteúdo ali que eu queria me colocar à disposição de vocês. Eu dou aula lá na Unifagoc, trabalho lá, tenho outras funções dentro da instituição, vocês vão sair do curso. Aqui o pessoal faz trabalho de conclusão de curso? Os alunos fazem? Quero
quero participar com vocês, Flávio, estou me colocando aqui à disposição desse processo. O aluno tem que fazer um trabalho de conclusão vou sugerir uns 2 aqui para vocês hoje, inclusive. Não sei o que eu vou fazer, sou um administrador de empresa agora ou uma administradora, mas não tenho nem ideia que trabalho eu vou fazer. O Paulo sugeriu aquilo, ou então vou passar uma mensagem para o Paulo pedindo uma ideia criativa para eu fazer um trabalhinho redondinho para a gente conseguir formar e arrumar um emprego com esse trabalho. O que nós precisamos, na verdade, o que nós queremos, na verdade? Você pula para mim, por gentileza? Olha, eu queria para a gente falar de trabalho, para a gente falar, entender o que é trabalho, o que é emprego, o que o mercado oferece para nós, se tem uma coisa que é importante na vida da gente, é a gente saber o que é ser empregado. Juridicamente, do ponto de vista da lei, ser empregado, nós passamos por isso aqui. Por que é importante a gente saber o que é empregado? Porque se você sabe o que é ser empregado, você sabe também o que é ser patrão. Se você é patrão ou empregado, você precisa falar assim, será que a relação que eu tenho com o negócio onde eu estou trabalhando hoje é uma relação de emprego ou não? Eu sou empregado e meu patrão fala que eu não sou, ou eu sou patrão e falo com o meu empregado também que ele não é empregado meu, que ele só está fazendo um bico. O que se configura emprego? Tem 5 critérios para uma pessoa falar assim, eu sou empregado. A minha relação onde eu trabalho, o cara fala que eu sou, na hora que sair eu vou entrar na justiça que eu sou empregado. Liga para mim, Paulo, sou empregado? Eu vou falar, Primeira coisa é que para ser empregado você precisa ser pessoa física. Você tem que ter um CPF, você não pode ter um CNPJ, porque senão você vai virar um MEI, vai virar qualquer, vai virar um profissional, uma pessoa jurídica. Primeiro critério, então, para ser considerado empregado no mercado de trabalho, é que quem trabalha numa empresa tem que ser uma pessoa física. Você não pode ser pessoa jurídica. Hoje no Brasil acontece uma coisa que está na moda. As empresas, o que elas fazem? Elas falam assim com ela, olha, você vai lá, abre um MEI para você, vira pessoa jurídica e vem prestar serviço para mim. É o que nós chamamos no mercado hoje de pejotizar, não é isso? Estão pejotizando tudo para a empresa não ter, que arcar, nem eu não, né? Tá. Uai, não gostei desse não. E vai... Então o que acontece? O primeiro critério que nós temos, eu gostaria, vou deixar o slide, quero que vocês levem ele para casa, falem assim, toda vez eu vou olhar para esse slide do professor Paulo aqui, que eu quero saber se a pessoa que trabalha comigo é minha empregada, ou meu empregado, ou se eu sou empregado ou não. A primeira coisa, então, eu gosto do Lu Santos, não tem problema não. Então, o primeiro critério aqui é o critério de ser pessoa física. Eu preciso ser pessoa física para ser considerado empregado. O segundo critério é o que nós chamamos de pessoalidade. Imagine que você ajuda um amigo seu na empresa dele. Se você puder mandar alguém no seu lugar, se você falar assim, olha, não, hoje ela não pode, ela vai mandar ele no lugar, já não é empregado. Essa relação de pessoalidade é necessário para que nós sejamos caracterizados como empregados. Eu não posso mandar uma pessoa no meu lugar. Então, eu sou uma pessoa física, que é o primeiro critério. Segundo, eu não posso, hoje não estou a fim de trabalhar não, eu pedi a Flávia para ir no meu lugar, dar aula no meu lugar. Aí a relação minha já não é de emprego. Eu preciso de ter essa relação pessoal com a empresa onde eu trabalho. A terceira é o que nós chamamos de onerosidade. Você precisa receber salário. Se você não recebe salário, também não caracteriza emprego. A quarta é a questão da subordinação. Você precisa obedecer ordens. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é verdade? Pois é, na empresa também, esse é o quarto critério para uma pessoa falar, não, eu sou empregado. Não, você não é empregado, não, você está fazendo só bico, você só trabalha uma vez por semana. Sou empregado. Porque a questão de ser empregado não é trabalhar todos os dias da semana. Imagine que você trabalha, por exemplo, numa casa de festas. Todo final de semana você vai lá e trabalha ajudando a pessoa a fazer festa. E toda semana tem que ser você não pode mandar ninguém no seu lugar, ele te paga um valor toda semana, ele manda, você obedece, já sabe, é um dia só por semana, mas é relação de emprego, é empregado, não adianta a pessoa questionar.
Segundo, é o que nós chamamos de não eventual. Não pode ser uma coisa hoje, falha um dia, vai depois. Precisa ser que a reação. É todo final de semana? É. Então tem que ter essa sequência de coisas. Então, o que nós precisamos saber sobre emprego aqui do ponto de vista jurídico? É necessário que o empregado preencha esses 5 requisitos. Se não preencher todos eles, não é empregado. Se vocês trabalham em algum lugar, ou tem alguém que trabalha com vocês, que preenche esses 5 quesitos, ele é empregado seu ou você é empregado de alguém. Eu coloquei a doméstica ali, porque a doméstica tem um caso particular, não é verdade? A doméstica passou de 2 dias por semana, também é empregado. Mas a doméstica tem uma particularidade, inclusive, nisso. Se trabalha alguém na sua casa ou alguém de vocês trabalha na casa de alguém, já sabe. Se esse alguém que contratou você, apesar de ser uma casa de família, faz bolo para vender para fora e te coloca para ajudar a fazer o bolo, é emprego também. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, que nós estamos fazendo administração de empresa, a gente precisa entender, nós vamos contratar gente, vamos ser contratados, portanto, saber se eu sou empregado ou se eu sou patrão, passa necessariamente por entender que estes são os 5 critérios para uma pessoa ser considerada empregada num ambiente qualquer que seja ele. Tirando o caso da doméstica, que tem a ver acima de 2 dias, por quê? Até 2 dias é diarista. Passou de 2 dias é empregado. Ah, mas a minha patroa falou que agora está fazendo comida, lanchezinho, né? Para vender na escola, sanduíche natural. E eu que faço para ela. Bom, você virou empregado. Ah, uma vez por semana só, virou empregado. Então a gente precisa separar essas coisas. E eu gostaria que vocês guardassem isso aqui. Porque para ser doméstica, o seu patrão não pode te usar para nenhuma finalidade lucrativa, senão você vira empregado, não interessa se trabalhou 2 dias, 1 dia ou 5 dias na semana. Porque, na verdade, o que vocês vão fazer lá fora, vão dar consultoria, tem que ter, pessoal, do que tem, eu vou listar algumas aqui para vocês, do que tem de oportunidade para o administrador de empresa é uma grandeza. É tanta oportunidade que às vezes o que acontece é que as pessoas, eles colocam outros profissionais para atuar junto também. Porque na verdade vocês vão sair daqui, vocês acham que vão sair daqui e já vão pegar uma de empresa para administrar? Não. A realidade não funciona assim. Vocês vão trabalhar no departamento de pessoal, vocês vão trabalhar no departamento de vendas de uma empresa, é lá que vocês vão começar a aplicar o que vocês aprendem aqui. Ah, vocês fazem disciplina de marketing? Já fizeram? Já? Pois é, chegou lá, né? Nós vamos aplicar aqui na empresa os 4 P's do marketing, né? Aquela coisa. Então, para isso, o que precisa? Precisa que vocês tenham noção. O curso vai abrir essa porta, mas essa porta, ela vai ser pequenininha no começo e ela vai se abrir à medida que vocês for avançando, porque é isso que acontece no mercado de trabalho. Então, conhecer isso aqui é fundamental para a gente entender essa relação. Agora, tem uma coisa que acontece no mercado que é assim, pessoal, na nossa vida pessoal, eu sempre falo assim, né? Eu até coloquei uma perguntinha lá, ó. Desemprego bateu a porta, e agora? Eu estou desempregado. Eu preciso entender, o IBGE, ele tem algumas classificações de tipos de desempregado. O IBGE faz isso, sabe por quê? Porque tem desempregado que é problema para o país, tem desempregado que não é problema. Tem pessoas que o Estado precisa socorrer se ele ficar desempregado. Tem outras que se viram, o governo não precisa se preocupar com ele. Então o IBGE classifica os desempregados em 4 estruturas, em 4 tipos de empregado, e eu vou colocar aqui para vocês, porque eu queria que você falasse, você chegou, estou aqui, lá, já coloquei, aqui mora o perigo. Porque esse tipo de desempregado, ele é o problema para o país, esse cara precisa de auxílio, ele precisa de qualificação, precisa treinar esse cara para ele voltar para o mercado. Esse primeiro aqui, ó, a gente aqui em Minas, a gente vai muito para o Espírito Santo, né? A praia, não é verdade? Todo mundo gosta de ir. Pois é, aquelas pessoas que moram na beira-mar, né? Moram em Piúma, Guarapari, na Praia do Morro, não é só para citar as que a gente frequenta mais aqui no estado, aquelas pessoas que moram ali, quando a gente vai para lá no verão, né? Todo mundo vendendo picolé, milho verde, não sei o que para a gente, naquele momento ali eles estão empregados. Quando chega o inverno, o que acontece? Nós não vamos para lá.
Então, o ganha-pão deles significa, então, que eles estarão, na maioria das vezes, desempregados. Você pode pensar assim, não, mas ele trabalha lá. Na verdade, não, porque lá, a estrutura que tem numa praia, vamos imaginar aqui, é Piúma, Praia do Morro, né, que o pessoal gosta de ir. A estrutura da região ali precisa de gente desempregada para quando nós chegarmos lá ter gente para nos atender. Porque se tiver todo mundo trabalhando quando a gente for para lá, quem que vai vender milho verde para nós, vai levar as coisas na praia para a gente comprar? São os desempregados. E você sabe o que esse desempregado faz? Ele é chamado de desempregado sazonal. Esse cara, quando a gente vai lá para a praia, fica lá uma semana. Eu não gosto de praia não, sabe? Eu sou mineiro, daqueles mineiros que gostam de grota, gostam de pescar, sabe? Eu sou esse tipo de mineiro. Então, mas eu vou também. Mas quando você chega lá, você compra assim, vai comprar um milho verde, dá para comprar uma roça, mas você paga ali para o cara. Porque esse cara aqui, ele sabe que ele precisa acumular uma gordura, para quando chegar o inverno ele ter condições de sobreviver. E o governo federal, o IBGE, sabe disso também. Ele fala assim, não, esse pessoal aqui, nós chamamos ele de desempregado sazonal, porque durante um período ele está empregado, outro ele está desempregado. Mas quando ele trabalha, ele guarda dinheiro para cobrir, por isso que ele se esfola a gente lá vivo, né? Toma tudo que podem nosso para ele sobreviver no momento que nós não vamos lá. Então, esse é o desempregado aqui. Nós aqui temos isso? Talvez quem trabalha na lavoura, no campo, né, na safra lá, milhos, né, milho, café, talvez aqui, mas de qualquer maneira, aqui é menos claro isso, mas lá na praia é muito claro o que acontece com as pessoas. Outro desemprego aqui é o que nós chamamos de desempregado cíclico. A economia vai bem, todo mundo trabalha, a economia vai mal, muita gente perde emprego. E assim vai a nossa vida, não é verdade? Profissão é a mesma coisa, né? A profissão nossa, a administração está top, depois cai. Toda profissão é assim. Vocês vão enfrentar isso, quem vai entrar no mercado de trabalho agora. Então nós chamamos disso. Nós falamos que é desemprego, que ele é conjuntural. Ele depende do que está acontecendo no momento, da conjuntura, do momento. O momento está bom, todo mundo trabalha. O momento está ruim, muita gente está desempregada. Isso aqui é um problema. É um problema para a sociedade, mas não é um problema tão grave. Por quê? Você sabe que agora está ruim, daqui a um mês pode estar melhor de novo. Então, já não tem tanta preocupação. Esse aqui, né, é um nome diferente, chama desempregado friccional. O que acontece? Imagine, por exemplo, que eu dou aula lá na Unifagó, aqui em Ubá, e falei, quer saber de uma coisa? A Flávia me convidou a vir trabalhar aqui, eu vou vir para cá. Vou dar aula pro pessoal lá e vou ficar aqui com vocês. Mas só que ela falou assim, Paulo, você pode até vir, mas agora não dá para te contratar não, que está no meio do semestre, só a partir de julho que eu posso te contratar. Aí eu vou ficar desempregado, olha, de abril até julho, que só vou poder trabalhar em julho. Não contrata professor no meio do semestre assim, a não ser que alguém fica doente, alguma coisa assim. Essa profissão nossa de professor tem isso. É início de ano, meio de ano, menos, mas meio de ano um pouquinho. Então, uma pessoa resolveu mudar de emprego, trocou por opção própria. Eu quero sair de Ubá e quero vir trabalhar aqui. E a Flávia me falou, você pode até vir, mas de abril até julho não posso te contratar, você vai ficar desempregado. Não tem problema não, que você vai me pagar muito melhor que lá, eu vou vir para cá. Então, essa transição que eu estou fazendo de um emprego para outro, né? Tem gente demais. Tem gente que fala assim, quer saber de uma coisa? Eu já fiz, inclusive, na minha vida. Quer saber do negócio? Eu vou largar meu emprego. Mas você está ganhando para comer. Eu falo, mas para comer eu não quero, eu quero melhorar de vida. E aí você fala, você quer saber de uma coisa? Enquanto eu estiver nesse emprego aqui, eu não faço um curso, eu não me qualifico, eu não busco uma capacitação melhor, não faço uma coisa diferente, não faço uma computação, não faço inglês. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou largar. Agora, quando eu faço isso por opção própria, eu vou trazer algum problema para o Estado? Não. É porque eu sei que pelo menos sobreviver eu consigo, eu não vou fazer, né? Não vou estar passando fome, não vou estar assaltando ninguém por aí para sobreviver. Então, as pessoas que estão na transição de um emprego para o outro, o IBGE classifica ele como desempregado friccional. Esses três desempregados aqui, essas três situações aqui, são situações fáceis de serem resolvidas demais. Porque o sazonal, metade do ano empregado, metade do ano desempregado. Meio acumula uma gordura para sobreviver. Isso aqui depende do movimento da economia. A economia bem, todo mundo trabalhando, a economia mal, beleza, mas a economia é sempre assim mesmo.
O friccional já é uma opção da pessoa. Eu quero largar meu emprego para procurar uma oportunidade melhor. E a gente, pessoal, tem uma coisa que eu não sei se... Quem aqui... Eu ia falar quem é da minha idade, né? Não vou falar não, porque eu devo ser o mais velho. Mas... Nós dois, talvez? Será? É nada. Não, deve ser só os cabelos. Não vamos entrar nesse pormenor, não, porque eu escondo a minha idade. Já não está dando para esconder, mas se você me perguntar, eu falo assim, porra, se achar que é aí, tá bom, sabe? O que achar, tá bom. Mas o que acontece? Na verdade, a gente vai fazendo essas mudanças na vida, a gente, essas escolhas, e a gente precisa avançar. O desempregado estrutural, aqui mora o problema da sociedade, pessoal. Nunca deixe acontecer isso com vocês. Eu estou falando sobre tipos de desemprego, porque na verdade eu queria que você soubesse que existem 4 tipos de desempregados, mas eu queria alertar sobre isso aqui. Isso aqui, a resposta para isso é isso aqui. A resposta para o desempregado estrutural é estudar, é se qualificar, é preparar para o mercado de trabalho. Aí está a resposta. E eu vou dar um exemplo para vocês entender o que nós chamamos de desemprego estrutural. Eu tinha uma empresa, pessoal, que era uma empresa de terceirização de mão de obra. Essas empresas que a prefeitura traz para limpação de rua, essas coisas, não sei se aqui em Ervalha é terceirizado ou se é servidor público. Lá em Ubá, aqui é público, né? Lá em Ubá é tudo terceirizado. O que acontece? A prefeitura, né, contrata uma empresa, o empregado é da empresa, ele não é da prefeitura. Acabou o contrato, a empresa vai embora ou renova e a pessoa trabalha ali. Eu ganhei um contrato lá em São João del Rei, na Universidade Federal de São João. E eram porteiros, faxineiras, eram mais de 100 cargos. E a minha empresa que ganhou. E tinha 42 porteiros, vigias, né? Vigia para vigilante é diferente, né? Vigia não pode usar arma, vigilante usa arma. Pode usar arma, né? São coisas diferentes. Lá não tinha vigilante, porque a minha empresa não podia, eu não tinha autorização da Polícia Federal para poder ter vigilante. Eu só tinha vigia, que cara que trabalha à noite cuidando ali da entrada. Eu cheguei lá em São João del Rei, no dia que eu ganhei o contrato, para reunir com os funcionários. Claro que eu não ia dispensar ninguém, pô, vou chegar lá. Era muito mais fácil eu aproveitar todo mundo que estava, só trazer para a minha empresa, do que eu ficar procurando. Não fazia sentido nenhum, né? Eu estava em Ubá para ir lá e achar a gente, era muito difícil. Só que a universidade me falou uma coisa, falou, Paulo, nós vamos agora informatizar todos os portões de entrada. Todos os portões de entrada terão agora anotação de placa do carro que entra no computador, o pessoal vai ter que se identificar, tem que registrar o CPF. E aí é que entrou o seu Zé. O seu Zé me chamou lá e falou, olha, já falaram comigo, tem 6 que não se enquadram. 6. Aí o seu Zé falou assim comigo, ele me chamou do meu filho, falou, meu filho, eu trabalho nisso aqui, cara, há 40 anos. É a única coisa que eu fiz na minha vida. Eu sei tudo, eu conheço todo mundo, mas não sabia ligar o computador. Aí o que aconteceu? Ele perdeu o emprego dele. Porque ele, na verdade, foi até aproveitado num outro lá, porque ele acabou aceitando virar faxineiro. Mas ele falou assim, aí falou, olha, eu falei, o senhor sabe ligar o computador? Não, não sei. O senhor sabe escrever ali um cara? Não sei. Então, ele virou esse desempregado. Aí o que acontece que nós temos hoje que fazer? Nós precisamos qualificar a mão de obra? Precisamos, porque essa é a única alternativa que nós temos. Nós temos que fazer administração de empresas? Temos que fazer. Que seja técnico, nós temos que fazer. Nós temos que ligar para falar, Paulo, já que você veio aqui, falou tanto, que você dá aula, não sei o quê, nós precisamos da sua ajuda aqui, para você orientar aluno que vai formar. Pô, vai ser um prazer, tá, Flávio? Pode falar com o pessoal se precisar e quiser me ajuda, ajudar vocês a fazer trabalho na hora de formar, ajudar a abrir porta para o mercado de trabalho, porque é assim que funciona. Na administração de empresas, o que nós precisamos ter mesmo, sabe? Essa relação boa com o mercado. Se a gente não tiver, né, não conhecer muita gente, não tiver um network, né, que o pessoal fala, se você não tiver isso, não adianta fazer administração de empresa. A gente precisa saber comunicar. A gente não pode ter vergonha de falar. A gente não pode ter vergonha de olhar no olho da pessoa que está conversando com a gente, porque é assim que é a vida. É assim que as coisas funcionam. Eu era aluno da UFV, eu tinha vergonha de olhar para o meu professor.
E ele falava assim comigo, eu já tomei tanto soco na costela de colega meu por causa disso, o professor falava assim, vai ter trabalho, vai ter que apresentar. Aluno não gosta, né? Vocês duas gostam? Não, tá vendo? Não gosta. Aí o que acontece? Ela também tem cara de tímido, também não gosta. O que acontece? O professor falava, vai ter que apresentar o trabalho. Quem quer apresentar primeiro? Eu, pá. Você é louco, né? Soco na minha costela. Eu falava, pô, mas vamos apresentar primeiro. O primeiro o professor cobra menos. O primeiro pode errar, o segundo já não pode errar o mesmo que o primeiro errou. Não é assim que funciona? Quem é professor que sabe disso? Você chega e fala, não, eu quero ser o primeiro. Porque aí o primeiro, o professor vem cá na frente depois e fala assim, tá vendo esse grupo aqui? Eles fizeram isso, o slide dele foi igual ao do Paulo, não ficou muito bom nada, entendeu? Tem que melhorar a letra, não pode ser assim, não ser assado. O próximo, segundo grupo que vier, esses erros que o primeiro não pode cometer. E era assim que eu fazia. Eu chegava na frente com uma folhinha como essa aqui, a mão ficava assim tremendo, mas eu sempre gostei de desafio, pessoal. Na verdade mesmo, né, aquele menino que vendia picolé na rua lá, umas perninhas dessa grossurinha assim, sabe? Só tinha um vareta, né? Aquele menino, ele gostava de desafio. E o que eu quero propor para vocês aqui é isso. Eu quero propor desafio. É para você chegar amanhã, olhar para ela e falar, pô, peraí, Paulo contou aqui uma história lá, falou para caramba, e será que eu não consigo? Será que ele conseguiu, eu não consigo? Será que o meu desafio é maior do que o dele? Não é. Porque o desafio nosso, a gente precisa, na verdade, é falar o seguinte, não, eu vou dar o primeiro passo, esse primeiro passo que você vai dar, ele vai te sinalizar para os próximos, com certeza, porque a gente na vida é assim, se você não der o primeiro passo, não vai acontecer nada. E eu costumo dizer que tem gente que já nasceu preparado para morrer, né? Tem gente que já nasceu pronto para a morte. Eu não nasci. Não, eu quero viver, eu quero conquistar, eu quero abrir mercado, eu quero ser um cara de sucesso. As meninas não querem apresentar trabalho, mas vai ter sucesso. Sabe por quê? Porque o primeiro passo vocês já deram, que é buscar uma formação, buscar uma qualificação. Só de ter dado esse passo já merece uma oportunidade a mais. Agora, na hora que ganhou esse momento aí da oportunidade, aí é fundamental que você descubra o que você mais gosta. Ninguém gosta de tudo, né? Eu, por exemplo, vocês viram aqui, eu tenho 3 formações, mas eu sou economista por paixão. Eu dei aula minha vida inteira de economia, eu gosto de falar de câmbio, de inflação, dessas coisas, entendeu? A minha vida é isso. Eu dei aula de administração de empresas muitos anos, é verdade, mas não era aquela coisa, mas eu pensava assim, pô, eu preciso abrir uma porta. Você sabe quanto que eu advogo? Nada. Eu não advogo, porque eu não tenho paciência nenhuma. Aí alguém falou assim, mas por que você fez direito então? Eu fiz direito porque eu não sou besta, eu não quero voltar a vender picolé de novo. Eu já vendi picolé, eu já capinei lote para os outros, entendeu? Eu não quero fazer isso. Aí se a aula não der certo, se a Flávia não me contratar, se a Unifagoc me mandar embora, pô, vou advogar. Então a gente precisa desse tipo de coisa, a gente precisa ter várias oportunidades, você precisa abrir portas. Terminou o técnico de administração, pô, vou fazer agora técnico de contabilidade. Terminou de contabilidade, vou fazer um curso aqui que a Flávia vai abrir, turismo. Você vai turismo aí que você falou, porque nós precisamos. O que gera emprego aqui em Ervalha? Alguma coisa ligada ao café, é bacana. Então eu vou fazer. Não vou trabalhar, não interessa, você não vai trabalhar hoje, mas amanhã você pode. Então a gente precisa abrir espaço, a gente precisa ter essa coisa de estar olhando sempre para frente. A gente não pode, pessoal, olhar para baixo. A gente tem que olhar para frente, olhar para o alto, andar de pescoço, cabeça erguida mesmo, sou bonito, sou isso, sou aquilo, e vou e acabou. Porque se a gente ficar com timidez, eu não gosto de apresentar trabalho, vai lá, tá? Vocês duas, vai, sabe por quê? Você sabe por que você pode ir? Porque você consegue. Porque você não experimentou, mas na hora que você experimentar, você vai falar assim, poxa vida, se eu soubesse que eu era tão boa para fazer isso, eu já tinha feito há muito tempo. Porque a vida é assim. A primeira vez que eu dei aula, pessoal, eu sou tímido até hoje. Ontem, eu estava conversando com a Flávia para vir para cá hoje, aí eu fui dormir, e eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Falei, gente, o que eu vou falar para os meninos lá? Para os meninos, vocês me desculpem, é jeito de falar, tá?
É até bom, né? Menino, menina e tal. Mas o que acontece? Eu estou assim, o que eu vou falar para o pessoal lá? Né? E eu fiquei acordado um tempão. Você sabe o que me motiva? É isso. Se na hora que a Flávia me convidou, se eu tivesse deitado, colocado, oh, que beleza, não tinha motivação para isso. A minha motivação é o desafio. Quando eu sinto desafiado para uma coisa, eu queria vir conhecer vocês, queria ter o privilégio de conhecer cada um de vocês aqui. Eu falei, pô, o que eu preciso nesse momento que eu já tenho, é aquela coisa que me dá, sabe aquela coisa que dá no estômago da gente, assim, que sobe aquele medinho assim gostoso? Que tem gente que não gosta, mas eu gosto, sabe aquele coisa assim? No dia que ela me convidou, foi isso que aconteceu comigo. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu acho que vocês têm que fazer o mesmo. Na hora que quem que é professora aqui na sala? É ela, mas quem? Só você? Você, né, então? Então, eu lembro dela, um pouquinho. E aí, você sabe o que acontece? Está vendo? Ela foi minha aluna. Aí, o que acontece é o seguinte, a gente precisa entender, e eu tenho certeza que a Márcia, como é que é o seu nome mesmo? Jerusa. Eu tenho certeza que elas fazem isso para vocês, porque na nossa vida aqui, pessoal, quem pode ajudar vocês mais, que estão aqui na sala de aula, as primeiras pessoas que vão começar a abrir as portas para vocês, é as duas e mais os outros que dão aula para você. Porque toda vez que chegar alguém aqui e falar assim, Márcia, me indica um aluno ou um aluno, que você fala, pois isso aqui é... Você sabe o que ela vai indicar? Ela vai indicar aquele que vem na frente apresentar o trabalho, até espontaneamente. Ela vai indicar aquele que sai bem, é claro. Mas ela fala assim, alguém precisa lá de alguém com espírito de liderança. Quem é essa pessoa na sala aqui que tem esse perfil? Alguém que se comunique bem, que tem uma boa oratória. E essa questão não é a gente, às vezes tem. Talvez a gente tenha dificuldade de falar em público, tem timidez, mas isso a gente desenvolve. Elas estão aqui para ajudar vocês a desenvolver isso mesmo, senão elas não estão aqui por acaso. É porque elas têm competência, têm preparo para isso, e elas são as primeiras pessoas que vão ajudar a abrir portas para vocês, porque esse é o caminho. E a gente precisa, obviamente, avançar um tiquinho. Aí quando eu fizer assim para você, ó, que eu estou te pedindo ajuda. Isso, eu fiz uma coisa que eu não sei se a Márcia, mas a Jerusa, eu não sei se as duas chegou a trabalhar isso aqui com vocês, mas eu estava lá em casa refletindo sobre alguma maneira que eu poderia instigar alguma coisa em você e falar, eu vou levar uma matriz SWOT para aqueles meninos. E existe uma matriz, pessoal, que é isso aqui, que é aplicado para empresas. Mas eu queria demais que vocês aplicassem para empresas, se vocês resolverem fazer um trabalho aqui de conclusão de curso, e falar assim, Paulo falou sobre esse assunto, eu gostei, eu vou deixar meu contato depois, vou pedir para ele me ajudar. Ajuda a Márcia, ajuda a Jerusa, se elas não for a área delas, a gente discute junto, eu ajudo vocês a montar, porque é uma área muito interessante. Isso aqui chama matriz SWOT. SWOT, na verdade, é uma sigla em inglês que fala de pontos fortes, ou aqui fatores positivos, fracos, oportunidades e ameaças. A gente entrelaça essas 4 coisinhas para a gente ver onde a gente está. Se nós somos bons mesmo, ou se eu preciso melhorar. Tudo que for fator positivo, aqui, usa isso aqui muito para as empresas. E eu vou sugerir que vocês façam um trabalho de conclusão, quem gostar do assunto, aqui, pega uma empresa de Ervalha, fala, nós vamos fazer uma matriz SWOT para ela, e Paulo vai ajudar a gente, a Jerusa, a Márcia vão ajudar, porque nós precisamos disso. O que acontece? Nós vamos pegar dentro de uma empresa, qualquer que seja ela, tá? Pode ser um botequim aqui em Ervalha, não tem problema. Nós podemos aplicar isso aqui para uma empresa, uma multinacional, e podemos aplicar para uma lojinha ali de fundo de quintal, que ela tem aplicação do mesmo jeito. Eu vou sugerir ao final que vocês façam essa matriz aqui na vida pessoal de vocês. Na vida pessoal. Mas eu vou falar primeiro da questão da empresa, porque eu acho que aqui é importante para vocês. A matriz SWOT, o que acontece? Ela analisa 4 coisas. As suas forças, as suas fraquezas, isso são fatores internos a você, não é verdade? É o que está de dentro de você. Aquilo que você tem de melhor e aquilo que você tem de pior, né? Que eu estou chamando de fraqueza. Do ponto de vista externo, que aí não depende de você mais, nós analisamos as oportunidades que a vida ou o mercado nos oferece e as ameaças também que a vida nos oferece ou traz para a gente. O que acontece? Vamos imaginar forças, e vamos imaginar que fosse uma coisa pessoal, né? Você fala assim, eu quero entrar no mercado de trabalho, eu preciso entrar no mercado de trabalho. Eu trabalho, ganho um salário mínimo, eu quero ganhar 10, eu mereço ganhar 10. E eu tenho competência para isso.
Mas a gente precisa, pessoal, fazer a nossa matriz SWOT pessoal de 6 em 6 meses, pelo menos. Você tem que avaliar, se avaliar, falar assim, pronto, eu falei que a minha fraqueza é que de vez em quando alguém me dava um feedback, dava um retorno para mim negativo, e eu nunca mudei. A pessoa fala assim, nossa, mas você está tão para baixo, você não pode ser assim. E eu nunca faço um esforço para melhorar. Então você tem que estar sempre constantemente se avaliando para você falar assim, olha, qual que é o meu talento? O que eu sou foda? O que eu sou bom ou boa? Todo mundo tem alguma coisa que é o especial nele. A gente sabe disso. Você olha para você mesmo e fala, pô, comparando eu com a minha família, com meus amigos, eu me destaco para isso. Ah, pô, o fulano, por aí eu jogava bola, sabe? Estava até conversando comigo sobre isso. Eu falei, pô, aí tá vendo aí? O pessoal falava que eu era bom de bola. Me ajudou pra caramba, você sabia disso? Talvez em Viçosa eu fui professor da UFV, comecei a minha vida como professor na UFV, ninguém em Viçosa sabe que eu fui professor, todo mundo sabe que eu jogava bola. Eu estava falando que eu já vim jogar bola aqui no Campo Montanhense. Então, o que acontece? Então tinha uma coisa que eu já sabia fazer, eu vou usar isso em meu favor. Não é verdade? Se você tem um talento, não é para virar jogador de futebol profissional, não era esse o meu objetivo, mas serviu para abrir portas. O pessoal me chamava para todo lado para jogar bola, eu chegava lá, eu criava um network maior, me relacionava bem com as pessoas. Então, todo mundo tem um talento. Todo mundo tem um diferencial. Todo mundo tem. Você tem um sorriso mais bonito, que você é mais simpático ou mais simpático. Nossa Senhora, que simpatia. Né? Ela que é caladinha assim, dá um sorriso, né? Viu? É porque funciona assim na nossa vida. Então, eu tenho boas experiências anteriores, eu estou procurando no mercado de trabalho, mas já tenho boas experiências, eu já passei por muita coisa na vida, eu tenho que usar isso em meu favor. Eu estudo, eu estou fazendo um curso de técnica de administração, eu tenho uma boa oratória, eu falo bem, eu não tenho medo de falar não, porque eu vivo disso, eu vivo da minha forma. Um administrador de empresa, ele não pode ter medo de gente. Vocês não podem ter medo de gente, vocês vão lidar com gente. Você faz uma ciência social, vocês precisam passar na rua. Pessoal, minha mãe faleceu em 2022. A minha mãe falava assim comigo, Paulo, vocês já viram, não sei se da televisão, que isso é uma coisa que eu vou falar, que é quem tem mais de 30, tá? Quem tem mais de 30, eu já passei dos 30 um pouquinho. Aí o que acontece? Minha mãe falava assim comigo, tinha uns caminhões que andavam, tinha uma mãozinha, que andava assim balançando, motorista dirigindo, e não sei se vocês já viram um caminhão assim. Ela falava, você tem que colocar um negócio dentro do seu carro. Porque eu cumprimento até cachorro na rua. Se o cachorro passava, ei, beleza, eu falo assim para ele. É meu jeito de ser. Você sabe por quê? Porque eu preciso disso. Eu lá no Calçadão Iubá, um dia uma moça passou, tinha uma reunião lá, falou assim, nunca vi esse cara, e falou para eu escutar, nunca ouvi esse cara e me cumprimentou. Eu falei, pô, você pode até não ter gostado, mas já pensou se você veio lá de baixo olhando para mim, aí você passou perto de mim, cumprimentei por educação. Já pensou se você quisesse ser cumprimentado e eu não, aí você ia falar que eu era antipático. Eu preferi que você, usasse, mesmo falando que eu cumprimentei sem ser convidado a cumprimentar, mas eu cumprimentei, porque não faz diferença. Ninguém perde nada por tentar ser simpático, por cumprimentar. Perde sim a pessoa que faz questão de olhar para você e baixar a cabeça e virar para o lado. Então a gente precisa disso na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Ninguém abre porta de cara emburrada, pessoal. Ninguém gosta de gente emburrado. O mercado de trabalho não abre porta para gente emburrado. O mercado de trabalho, as empresas, quer gente educada, gente sorridente. Eu fui numa loja comprar uma calça um dia, a moça chegou de lá, eu entrei na loja, imagina a situação assim, entrei na loja e vi uma mocinha, os donos da loja contratam, só que a mocinha bonitinha, tal. Aí, falou assim comigo, eu tinha uns 10 minutos que eu já estava na loja, a moça chegou e olhou e falou assim comigo, pode falar. Eu falei, volta lá, eu vou voltar na porta, vamos começar tudo de novo. Primeiro, filho, eu falei mesmo, estou falando para vocês que não estou exagerando, não, eu faço isso. Mas para ajudar ela, não é para atrapalhar ela. Eu falei, olha, quem vai te pagar o seu salário é eu comprando a calça aqui. Então você volta lá, vem com um sorriso, por favor, não te custa nada.
Sou eu que pago o seu salário, filho. Você tem que me tratar como uma joia rara, com uma joia, uma preciosidade. O seu salário vai sair aqui agora comigo. A gente não trata cliente assim. Pode falar, claro que eu posso falar. Eu estou numa democracia, eu falo onde quiser, a hora que eu quiser. Não é verdade? A gente não aborda um cliente, pode falar. Olha que absurdo, claro que eu posso falar. Eu estou num país democrático, não funciona assim. Então a gente precisa se qualificar, a gente precisa preparar, a gente precisa aqui nas disciplinas de marketing, essas coisas que vamos fazer, explorar isso lá fora. Não é ter vergonha de falar, vocês aprendem uma coisa com a Márcia, com a Jerusa aqui, aí fico com vergonha, não vou falar lá fora não, porque meus colegas vão rir de mim. Antigamente, pessoal, eu não sou antigo, mas há um tempo atrás, se a pessoa falar você, alguém chegar para ele, você, como é que... A pessoa fala, nossa, está gastando, está falando você. Tinha que falar, era você, tinha que falar errado mesmo. Então, a gente precisa gastar o que a gente aprende. Vocês precisam gastar o vocabulário de vocês de administração. Vocês precisam usar tecnicamente tudo que vocês aprendem aqui. É a maneira que vocês têm de chegar lá fora e mostrar, eu sei, cara. Eu sei. Eu não estou estudando à toa, não. Eu estou aqui aprendendo. Eu sei muita coisa e eu posso ser útil para você com o conhecimento técnico que eu tenho. A Márcia e a Jerusa me ensinaram técnicas de marketing que eu posso resolver o problema da sua empresa. Eu entendo de finanças, eu posso te ajudar aqui no controle de custos da sua empresa. E é só assim que a gente vai avançar profissionalmente. Essa coisa de, no dia a dia, nossa, aqui, não tem coragem de falar. É uma coisa assim, sabe? A timidez, você tem que interromper ela na sua vida, custe o que custar. Custe o que custar. Doa. Aqui, pessoal, aqui nesse ambiente que vocês estão aqui junto comigo, aqui é o lugar de passar vergonha. Aqui é o lugar. É muito melhor passar 5 minutos de vergonha aqui do que passar o resto da vida lá fora. Aqui é o lugar. A Jerusa mandou fazer um trabalho, vem cá. Todo mundo riu que eu errei, beleza, não erro nunca mais. O meu patrão, se ele mandar eu errar, ele me manda embora. Elas não, elas vão bater palma. Bom que você teve coragem de ir lá fazer. E nós vamos te ajudar a não errar isso no mercado de trabalho. Então a gente precisa usar esse momento aqui para a gente sair melhor. Então você tem que olhar, vamos olhar minhas forças aqui. Eu vou deixar o slide depois, quero um feedback de vocês, vou deixar as duas professoras responsáveis, a Paula, os meninos, um ou outro lá, falou que vai fazer um trabalho nessa linha aqui, pegar uma empresa aqui de Ervalha, vamos aplicar a matriz SWOT nessa empresa, dá um trabalho para ela, para os meninos, em grupo talvez, entendeu? Vamos fazer um trabalho de SWOT aqui, vamos entender um pouquinho como é que funciona, para a gente avaliar se essa empresa é competitiva ou não, se ela está bem, se ela tem mais forças e mais oportunidade do que fraquezas e ameaças, porque o mercado traz isso. Então, olha só, nós olhamos o que a gente tem de mais forte, quais são as nossas fraquezas, o que eu tenho de pior, o que eu preciso melhorar. Você pode levar isso para a sua vida pessoal, você, pessoa, ou pode pegar a sua empresa. Chega na empresa e fala assim, peraí, estou mal localizado. Essa é uma fraqueza minha. Minha empresa está aqui, aqui não passa ninguém. Estou vendendo roupa, não passa ninguém aqui, como é que eles vão comprar? Ninguém vai sair lá do centro para vir comprar. Já é uma fraqueza, tem que começar a avaliar isso. Né? Eu preciso pagar empregado, não tem dinheiro, capital de giro. A minha empresa não tem capital de giro, o mercado não oferece, então eu vou no Sebrae para resolver isso aqui. Eu vou procurar o Sebrae, vou ligar para um consultor, eu trabalhei com consultoria tanto no Sebrae na minha vida, sabe? Vou procurar um consultor que faz de graça, mas eu tenho que resolver esse problema aqui de capital de giro meu, que sem capital de giro não vai, não é verdade? Então, você precisa começar a olhar, a minha dificuldade é a localização da empresa. Minha fraqueza que eu tenho aqui, que eu não tenho dinheiro para capital de giro. Então a gente começa a fazer isso. Agora, o que o mercado lá fora, que não depende de você, são as oportunidades que a vida vai lhe dar, que você nasceu preparada para elas, se você estiver analisando você, ou se for a sua empresa, o que o mercado está oferecendo. Eu vendo roupa de frio. Vai começar o verão, hein? Caramba, agora me lasquei. Ou então, vendo roupa de verão só e vai começar o inverno. A gente precisa pensar o seguinte, mas eu tenho que buscar alguma coisa lá fora. Eu tenho que criar oportunidade para mim com o mercado. Então a gente pode, sabe, qual que é as oportunidades que o mercado me oferece? Eu tenho bons contatos, eu tenho um networking bacana, conheço gente pra caramba, quando eu não conheço eu corro atrás, eu uso a rede social para divulgar meu produto, que hoje em dia é um caminho barato e que dá resultado legal, né? E a tendência do mercado, para o que eu vendo aqui, a tendência é boa, ela vai me abrir portas, né?
A carreira escolhida minha, se for no caso pessoal, ela vai bem, porque profissão é isso. Profissão tem esse negócio, tem época que ela está boa, tem época que ela está ruim. Eu estava falando com a Flávia ali, eu dava aula na Univiçosa, é lá, né? Exuve, né? Que é tudo no Univiçosa hoje. Pois é, eu dava aula lá no curso de engenharia, eu dava aula em 15 cursos na Univiçosa. Tem uma época que eu era a pessoa que mais dava aula na Univiçosa. E engenharia, veterinária, aquele monte de curso. Era quase a mesma matéria, mas era em cursos diferentes. A engenharia veterinária, teve uma época que entrava 2 turmas, eu entrava na aula, uma sábado da aula, tinha 60 alunos, saía da A, ia para B com mais 60, engenharia civil, a mesma coisa. Hoje a profissão já caiu. Você sabe, por incrível que pareça, pessoal, por incrível que pareça, a administração de empresas sempre mantém sabe? Sempre mantém, tá ali. Porque, na verdade, as oportunidades para vocês, você não vai ser a diretora da empresa aqui, grande, de um dia para o outro, não. Você vai chegar lá, departamento pessoal, vai subir um tiquinho, vai mostrar que você tem capacidade, vai assumir uma gerência, papai, o futuro está lá em cima. Porque carreira é isso, ninguém constrói carreira. Você já não nasce preparado para uma carreira. Por mais que você tenha alguma coisa muito especial, em alguma área da empresa, você precisa amadurecer. A gente precisa de maturidade no negócio ali, não é verdade? Sei tudo de finanças. Por aí, eu dou aula de matemática financeira. Esse semestre eu dou aula de matemática financeira. Eles fazem? Fazem matemática financeira? Com você? Pois é, eu dou aula de matemática financeira. É um conteúdo, né? O que acontece? O aluno não gosta muito, mas é importante pra caramba. Aí os meninos do meu lado dão aula para administração e ciências contábeis de matemática financeira. Aí eu chego lá, fico olhando assim, os meninos, na sala, assim, uns 30 e poucos anos, falo, engraçado. É raro você chegar num curso de administração, coisa que tem menos que isso. E é uma coisa quase que assim, tem época que melhora mais, sabe? Mas nunca cai muito, porque as empresas sempre precisam de bons administradores. Mesmo que ela vá te colocar numa função que você fala, eu mereço estar numa função melhor. Mas você vai ocupar esse espaço lá. Porque essas coisas dependem da gente também. Não adianta você achar que eu quero ser a gerente ou gerente de uma empresa, se você não tem capacidade, não tem preparo, ainda maturidade profissional para aquilo. A gente vai crescendo aos pouquinhos mesmo. Então, no caso das ameaças nosso aqui, né, crise do mercado, né, a concorrência. A concorrência, hoje no mercado, pessoal, antigamente, para nós dois só, tá? Só para nós dois. Eu vou falar aqui, olhando para ele aqui, só para os coroas. O que acontece? Quando eu comecei a sair para estudar, era assim, sabe? Era tudo muito mais difícil. Tudo muito. Mas aí tinha uma vantagem, a concorrência era menor também. Para entrar na universidade era difícil para caramba. Mas se você estava lá na universidade estudando, quando você formava, tinha pouca gente para concorrer com você. Hoje, o que acontece? Graças a Deus, quase todo, que só não estuda no Brasil, eu acho que quem não quer, não é verdade? Tem oportunidade para todo mundo estudar, tem oportunidade. Mas aí a concorrência também é grande. Eu, por exemplo, né? Nós, vou sempre usar o nós. Nós não tivemos esse problema da concorrência, mas vocês têm. Mas eu com certeza, não sei ele, eu tive muita dificuldade na minha vida pessoal para eu conseguir estudar. Mas quando eu formei, eu falei, pessoal, eu comecei, a primeira coisa que eu fui fazer na minha vida, quando eu formei, vai acontecer com vocês. Vai acontecer com vocês ao sair daqui. No dia que você vier aqui, vai ter uma cerimônia bonitinha de formatura, todo mundo rindo, sorridente, tirando foto com o pai, com o namorado, namorada, marido, esposa, papai, essas coisas que todo mundo faz. Vai acontecer isso com vocês. Se vocês me convidarem, eu vou ficar feliz, inclusive. Adoro festa. Para vir comer de graça, né? Aí você sabe o que acontece? Na segunda-feira, aí vocês vão fazer, vai ter o baile de formatura da administração. Olha, aí chegou na segunda-feira, vem sabe aquela coisa ruim, aquela frustração, e agora? Sabe o e agora? O e agora é foda. O e agora é uma sensação esquisita demais na vida da gente. Sabe quando foi meu e agora? Em julho de 1994, olha só, em julho de 1994. Eu era aluno, morava no alojamento na UFV, e aí formei, churrascão de formatura, baile, né? Aí
Tinha que tirar minhas coisas do alojamento na segunda-feira. Não tinha nada, na verdade. Era uma calça, um chinelo, uma camisa e umas 2 cuecas. Só isso que tinha. Mas é o que eu tinha que tirar. Nem roupa de cama, coisa que era a universidade que arrumava para a gente. Quando eu cheguei nas 4 pilastras na UFV, pessoal, que eu olhei para trás, eu falei, e agora? E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Sabe por quê? Porque depois que você forma, você não quer voltar para casa mais. É difícil a gente voltar para casa dos pais da gente depois de um tempo morando sozinho. Quem ainda está dentro de casa, beleza. Mas no dia que você sai, fica 3, 4 anos fora, liberdade, você faz o que você quer, né? Eu cheguei e falei, agora eu tenho que tomar uma decisão. E eu não sabia que decisão tomar. Eu tinha formado em economia. Fui fazer uma entrevista numa empresa, lá em Uberlândia, na CTBC, é a Companhia Telefônica do Triângulo. Eu fui fazer uma entrevista de emprego lá, pessoal. A gente tem que preparar até para isso, tá? Eu cheguei lá, eu gastei toda a economia que eu tinha para comprar um terno. Mas eu cheguei bonito. Sério, cheguei. Vocês podem até não falar, não tem jeito de ficar bonito, não, mas cheguei, bonito. Aí você sabe o que aconteceu? Você não está preparado para o mundo profissional, é uma coisa louca. Eu comprei, meu estava elegante demais. Até eu consigo voltar no tempo, em tanto tempo eu consigo. E eu cheguei na CTBC fazer entrevista. Você sabe como o cara que me entrevistou estava vestido? Tipo ele assim, de camisa de malha, calça jeans e tal. E ele chegou, ele olhou para mim assim, e ficou tenso e falou, puta merda, eu vou entrevistar o presidente da República, não é possível. E na medida que ele começou a me fazer pergunta, ele me deixou tão desnorteado que eu não sabia responder. Eu nunca tinha feito uma entrevista de emprego na minha vida, foi a primeira. Porque eu já tinha vendido picolé, eu já tinha feito engraxar sapato, mas fazer entrevista para trabalhar numa empresa grande, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu sabia gritar o picolé bem demais, sabe? Assim, quando eu tinha 13 aninhos, 13, 14 anos, eu já não gritava muito alto, não. Porque às vezes eu ficava interessado numa menininha morar na rua e tal, eu passava longe ali, não ia lá de jeito nenhum para gritar o picolé, para não saber que eu vendia picolé. Mas para arrumar um emprego numa empresa grande, eu não estava preparado. E aqui é outra coisa que é fundamental, é ela. Sabe, você também é professora? Você, de óculos? É? Então, como é que é o seu nome? Então, é a Carol, é a Márcia, a Jerusa, é elas que vão orientar até para isso. Para não acontecer o que aconteceu comigo, a gente, pessoal, para fazer uma entrevista de emprego, para buscar a oportunidade do mercado de trabalho, você tem que estar apropriado até para o ambiente. Sabe? A gente sempre fala assim, poxa vida, às vezes vai uma mocinha toda bonitinha para arrumar um emprego, chega lá, né, com a roupa muito, né, que chama muita atenção. As empresas não querem isso. Muito maquiada, as empresas também não querem essas coisas. Aquela pessoa mais discreta, mesmo que depois ela vá precisar, mas nesse primeiro momento é importante que a pessoa esteja adequada àquilo que vai fazer, e é fundamental. E onde que a gente aprende isso? A gente aprende aqui. No dia que elas marcaram um trabalho para vocês, falaram assim, gente, eu quero que vocês venham aqui igual as princesas. Aí vocês vêm. Aí fala, pô, mas exagerou. Lá no mercado de trabalho não veste desse jeito não, porque não cola. Aqui ela pode falar, lá fora eles não vão te dar um emprego, mas aqui elas não vão reprovar por isso, então é fundamental. No caso da nossa matriz SWOT, então, só para a gente voltar a ela, pessoal, só para estar caminhando também para encerrar, eu queria sugerir vocês. Eu tenho um monte de coisinhas assim na administração, que são áreas que eu trabalho, mas eu escolhi esse aqui porque dá muito trabalho legal, dá muito trabalhinho, sabe, Márcia? Muito trabalhinho. Talvez fosse um caminho para vocês estimular os alunos de vocês a fazer alguma coisa prática lá fora, porque o gostoso mesmo é juntar assim, fazer um trabalho em grupo, 3, 4 alunos, vão sair, vão na empresa, vão questionar, vão perguntar, vão tentar entender o que a empresa faz, para apontar os erros para ele depois, como se fosse uma consultoria, né? E isso aqui facilita demais. E eu acho que seria uma coisa, se não é feito ainda, talvez fosse fazer. Se vocês precisarem de qualquer coisa, depois só me falar, eu mando para você livro, mando material mais aplicado, que aqui só está para a gente entender a lógica que agora o que eu gostaria de sugerir. Minha assessora é ela, ó. Bom? Pois é, pessoal, eu tenho algumas coisas, eu sempre falo assim, ó, tem um monte de coisa promissora, mais moderna hoje. Para falar a verdade, eu tô meio dinossauro, sabe?
Eu estou meio atrasadão para algumas coisas, apesar de eu tentar me atualizar. Mas eu separei aqui algumas coisinhas que eu acho que o mercado está. Eu coloquei aqui consultoria e coloquei um eu na frente. Eu vou começar por ela, porque uma das coisas que mais me ajudou na minha carreira foi consultoria. Eu trabalhava consultor do Sebrae. O que aconteceu? O Sebrae, ele abre portas para vocês. O que vocês podem fazer saindo daqui? O Sebrae contrata, inclusive, técnicos. Tá? O que acontece? O Sebrae seleciona pessoas para dar treinamentos. Eu era uma pessoa que dava treinamento para o Sebrae, tá? Na época minha. O Sebrae continua fazendo isso nas pequenas empresas, por isso que o slide anterior da matriz SWOT, ela é legal, porque se você aprende ela e sabe bem dela, você já tem alguma coisa para mostrar. Aquela matriz, pessoal, ela dá ali para você analisar a empresa toda, além de analisar a vida pessoal de vocês, que eu sei que vocês vão fazer depois. Então, consultoria talvez seja um espaço mais apreciado para o administrador de empresa. Tá, consultoria? Olha, eu trabalhei como consultor, principalmente aqui, olha, aqui. Eu trabalhei com consultoria de custos em empresas durante muitos anos. Eu controlava custos. Eu tenho ex-aluno, pessoal, que trabalha nas empresas de imóveis de Ubá só com consultoria. E eu falo para ele, tem um amigo meu que chama Luciano, ele foi meu aluno há muitos anos atrás, 2002, 2003, por aí, e ele só vive de consultoria em Ubá. E ele fala assim, Paulo, quem me motivou a fazer isso foi você, porque eu sou um cara empolgado, eu sou uma pessoa motivada, eu nasci motivado, pessoal, eu nasci empolgado, eu sou empolgado com tudo que eu faço, sério mesmo. Eu era para chegar aqui 8 horas, cheguei andando às 7, sabe por quê? Porque eu sou ansioso, eu gosto de estar no meio de gente, eu gosto de conversar, gosto de falar do que eu sei, do que eu conheço. E aí o que acontece? O Luciano falou, Paulo, eu dou consultoria desde a época da graduação. Eu falei, cara, eu não te ensinei isso tudo, não. Eu nem sei isso tudo. Ele falou, não, mas eu corri atrás depois. Eu fiz uma pós-graduação, eu me especializei, sabe? Mas custos é uma coisa que as empresas mais precisam. Demais. Consultoria em custos. Consultoria de uma maneira geral, que eu dava consultoria, para vocês terem uma ideia, em comercialização agrícola, que eu fiz mestrado em economia rural na UFV. E eu dava consultoria no Sebrae em comercialização agrícola. Olha que doideira, não tem nada a ver, né? Eu sou da roça, mas não, eu dava consultoria e ensinava os pequenos empresários rurais, tá? A área, hoje, por exemplo, eu falo sempre uma coisa, pessoal, isso aqui, ó, o financeiro, ele tem uma coisa que é interessante. Eu costumo dizer que tem duas coisas na vida que as pessoas têm medo: ficar pobre e morrer. O cara dono de uma empresa, se você falar assim, ó, ele é o fenômeno da financeira. Paguei ele o maior salário que for precisar, para não ter problema. E o médico, né? Porque a gente tem medo de morrer. Eu não tenho medo, não. Mas a maioria das pessoas tem medo de morrer. E não adianta ter medo, vai morrer mesmo, né? Mas de qualquer maneira, o financeiro, talvez na administração, não sei se o pessoal da administração vai concordar comigo, mas como eu já tenho mais cabelo branco que todas três, eu vou falar a minha opinião. A parte financeira da empresa costuma ser o gargalo. O gargalo que eu falo assim, né? Porque na verdade, depende do que a empresa faz, ela tem um monte de deficiência, pode ser na área de custos, pode ser logística, pode ser na área de produção, né? Pode ser na área de RH, ela pode ter um monte de problema. Mas se ele for financeiro, aí ele inviabiliza o resto tudo. Então o que acontece? A questão financeira, quem gostar aqui, pessoal, vou dar uma sugestão para vocês, não parem por aqui. Pô, vamos terminar o técnico? Vamos fazer administração, vamos fazer graduação na sequência? Para eu embarcar nessa aqui, vamos fazer uma graduação? Vamos fazer uma contabilidade, talvez, que na área de controladoria, que está lá perto do financeiro, lá, ó, é uma área bacana, interessante demais, tem mercado para caramba também. Vão. O que vocês não podem é acomodar com isso aqui. Isso aqui vai abrir porta? Claro que vai. Vai melhorar a autoestima de vocês? Vai. Porque a gente, pessoal, sem estudo, a gente anda de cabeça baixa na rua. Sabe aquela coisa assim? Eu sou da minha geração, eu sou de uma família, meu pai teve 9 filhos. Eu coloquei 8 ali, porque uma bebezinha morreu, então só ficaram 8. As irmãs da minha mãe tiveram 15. Na verdade, a única coisa que elas fizeram na vida foi parir, né? Porque 15. E antigamente lá, aí só sai para nós dois, tá? Antigamente, como é que era o negócio?
As casas de fazenda, tinha um lugar lá que a mulher ficava de resguardo, que falava 40 dias, né? Já descia de lá já com outro menino. Então, assim, é uma coisa tão complicada, isso não tinha oportunidade para essas coisas. E a gente precisa entender, é verdade, não é? É verdade. A minha mãe, por exemplo, ela teve 9, mas deve ter perdido outros 9, né? Porque, né, na roça, imagina, sem estrutura nenhuma. Então, o que acontece? A gente precisa, eu venho de uma geração que estudar não era importante. O meu pai talvez tenha sido um dos maiores desbravadores que eu já vi na vida. O meu pai é um exemplo, pessoal. O meu pai, pra vocês terem uma ideia, o meu pai tem um espaço na Câmara de Vereadores de Porto Firme, meu pai. Porque lá tipo Ervalha, a mesma estrutura, é fazenda, não sei o quê, tem essa coisa rural muito, né? Aqui também tem para café, tá, mas lá também era café, hoje não é. Hoje é tudo eucalipto lá. Eu, inclusive, tenho uma propriedade lá. O que acontece? Lá, o cara fala, você é louco. Meu pai ficou 30 anos sem conversar com a sogra dele, a pobre da mãe da minha mãe, porque ela falou comigo que você é um tatu que você vai colocar comigo para estudar, e não precisa estudar filho tem que ajudar na roça. Ele falou, meus filhos não vão ficar na roça. E aí o que acontece? Hoje que a gente está numa outra lógica, nessa lógica que todo mundo tem que estudar, que só vai ter oportunidade quem estuda, as portas irão abrir. Vocês vão chegar em casa, a sua mãe falar assim, aqui em casa só fulano que estudou. Vai ter cheio de mordomia com a mãe e com o pai. Ah, não estudou? Não, então vai lá, vai puxar enxada, não sei o quê. Fala assim com a gente, né? A gente precisa. A gente precisa buscar alternativa, a gente precisa que as pessoas olhem para a gente e falem assim, nossa, essa moça aqui, pô, olha só, ela trabalha, faz um monte de coisa, não sei se ela tem filho? Tem filho, não sei o quê, e está lá investindo. Aí, tá vendo? Tá. Mas nós vamos terminar em 10 minutos. Ah, porque nós não vamos ficar aqui tarde demais não, senão mata os meninos, né? Eu estou quase terminando isso. Se você quiser... Não está jóia. Eu também estou quase encerrando aqui, só tem mais um slide ali, eu não vou ficar também, porque eu não vim aqui para tomar conta do pessoal a noite toda. Mas o que acontece? Só para eu concluir o raciocínio, seu filho, né? Pois é, você quer uma coisa mais bonita que isso? Você quer uma coisa mais legal, que motiva mais do que isso, que ela está aqui, o filho dela está ali? Porque isso faz parte, pessoal. É isso, se não servir para nada, serviu de exemplo. Porque para a gente dar exemplo, a gente tem que ser exemplo. A vida é assim, a vida funciona assim. Se você quer motivar o seu filho... Você sabe por que eu fiz direito, pessoal? Eu fiz direito por causa do meu filho. Eu tenho um filho que mora em Viçosa, que ele detesta estudar. Eu falei assim com ele, você vai estudar na Viçosa. Coloquei para fazer engenharia, não deu. Cheguei um dia na faculdade, falei assim com um professor amigo meu, falei, Dudu, como é que o Vitor está lá? Ele falou, Vitor... Falei, bom, não é uma boa... A resposta não foi boa. Não sabe quem é meu filho. Eu sou assim, eu não lembro o nome dos meus alunos, mas... Todos, porque imagina, tanto tempo dando aula, mas quando eu estou na sala de aula e tal, Vitor, aquele, se for o bom, nossa, aquele lá eu sei. Ou então aquele que é o bagunceiro do fundão da sala, também sabe, não é verdade? Ele falou, não lembro quem é o Vitor, eu vou olhar na chamada. Falei, fiquei frustrado. Aí eu fui lá, falei, quer saber como é que ele está saindo, porque eu pago a faculdade dele. Aí ele falou assim comigo, a primeira prova foi bem, não. Eu falei, o que não é ir bem? Ele falou, você quer que eu falo? Eu falei, não, aí tá, me contou. Eu falei, tá bom, vou conversar com meu filho, que ele não morava comigo, né? Eu morava em um bairro, né? Aí eu falei, rapaz, não tem jeito. Ele falou, pai, eu quando eu escolhi engenharia, é porque eu achei. Eu falei, a gente não acha, cara, eu te falei que engenharia é muita física, muito cálculo, você precisa estar preparado para isso, né? Ele falou, acho que eu vou trocar. Nas particulares tem essa facilidade, às vezes no começo ali dá para mudar, porque tem um período que dá para mudar. Até fazer 25% do semestre dá para mudar, né? Mudou para direito. Aí caiu, foi meu aluno. Você acredita que o danadinho tomou pau comigo? Agora você imagina. E você sabe que eu conto isso para todo lugar, sabe por quê, pessoal? Porque eu dou aula para os meninos lá em Ubá, de matemática financeira, como eu falei para vocês, e tem uma turminha do fundão, conversa para danar. Mas eu também falo para caramba, eu dou aula para eles conversar. Só que na hora que eu peço fazer silêncio, eles fazem. E aí, o pessoal falou assim, Paula, que a turma lá está difícil. A primeira coisa que eu contei para eles foi a história do meu filho. Eu falei,
Meu filho tomou pau comigo. Eu dei pau no meu filho. Imagina se você fizer, né? Imagina você, né? Imagina você, se meu filho. Aí você sabe o que acontece? Aí o meu filho enrolou. Um dia eu falei, você está achando meu dinheiro é capim, cara? Sai fora. Vai cuidar da sua vida, vai trabalhar, vai fazer o que você quiser. Não, pai, eu quero trabalhar mesmo. Então vai. Beleza, vai com Deus. E aí o que acontece? Eu falei assim, eu vou fazer. E fiz. Eu sou advogado tem muito pouco tempo. Eu fiz porque eu queria provar para ele que a gente não conduz a vida assim. A gente se prepara. Que vê um exemplo você com o seu filho aqui, que é uma coisa linda de se ver, e você fala assim, que legal isso. Que legal. Então a gente precisa, primeiro de tudo, sabe, pessoal, acreditar que é possível, levantar a cabeça, falar, eu vou conseguir, eu sou foda, você tem que ter certeza que você é boa, você é bom mesmo, porque é assim que é a vida lá fora. Se você não achar que você é bom, quem é que vai achar? Primeiro você tem que olhar para as pessoas, olhar no olho, né, e falar, eu sou bom, cara, sou bom, eu posso te ajudar, me contrata que você vai ver, você vai ter surpresa comigo. É assim que funciona. Não é chegar na empresa para arrumar um emprego, estar na cabisbaixa ou cabisbaixo, não. É chegar e falar, eu nessa área aqui, eu resolvo o seu problema. Me coloca aqui que você vai ter uma surpresa comigo. Me coloca. E você chegar lá e mostrar que valeu a pena para ele. É assim que a vida passa para a gente. E para eu pular aqui, e o concurso aqui, o último aqui e tal. Hoje tem umas coisas, pessoal, que o mercado avalia muito, essa questão dessa capacidade de pegar. Tem uma coisa na administração, quem fala que tem uma diferença de dado, informação e conhecimento. Tem uma diferença. Por exemplo, você pegou um número lá. Aquele número não serve para nada. É um dado. Se você for capaz de interpretar aquilo ali, né, ele vira uma informação. Isso. Né? E aí você pega dado, informação e transforma em conhecimento. E isso é uma sequência, essa capacidade de coletar dado, analisar, interpretar, é uma coisa muito apreciada no administrador. Você viu o que está acontecendo no país aí, fala, o negócio é o seguinte, cara, o consumo de café aumentou, não sei o quê, trabalho na empresa de café quem é vale, olha, o mercado, a tendência é essa, os dados que eu tenho são esses, os números, olha para você ver, olha o que está acontecendo com o consumo, vamos aumentar aqui a produção ou a produtividade, porque o caminho é esse. Então essa capacidade é muito valorizada. A questão de liderança, né, pessoal? A liderança é uma das coisas importantes demais que precisa, mas nem todo mundo tem perfil. Para você ser bem sucedido, você não tem que ser um líder nato. Apesar de que a gente consegue desenvolver isso. Mas tem pessoas que já nasceu com espírito de liderança, outros que não. Mas que vai ter sucesso em outra área do mesmo jeito. Mas isso aqui é uma coisa também muito valorizada. Isso, eu adoro. Eu gosto. Eu adoro o Lu Santos, é por isso que eles colocaram. Eu devo ter falado com a Flávia, ela ter colocado para mim lá. Essa questão, né, essa visão estratégica, saber olhar a empresa. A gente precisa, pessoal... O administrador de empresa tem que ser capaz de enxergar além, sabe? Ver lá atrás do morro. A gente tem que ter um pouco isso, sabe? Estudar, preparar, qualificar, ver alguma coisa onde ninguém está vendo. E para isso, aí eu vou voltar na matriz SWOT, ela ajuda para caramba. Você começa a entender ali, ponto forte, fraco, oportunidade, ameaça, você já começa a olhar para o mundo de uma maneira diferente. Se você pegar uma matriz SWOT e entender ela, faz uma para você. Eu quero ter a minha matriz SWOT. Eu quero saber onde eu sou bom, onde eu sou fraco, onde eu preciso melhorar, não sei o quê. Faça a sua, renove ela a cada 6 meses, 1 ano. Porque não adianta você fazer só matriz hoje e ficar 10 anos fazer outra lá. Não, final do ano eu vou avaliar, eu vou me reavaliar. A gente precisa estar sempre reavaliando a gente, em que eu melhorei, em que eu piorei. Né? Ficar velho a gente já sabe que vai ficar mesmo, não tem jeito. Agora, profissionalmente, a gente precisa estar sempre reavaliando, porque a vida da gente muda muito. E aqui, hoje em dia, né, isso aqui, conhecimento digital, não dá hoje para ser administrador, contador, qualquer coisa, sem saber manusear minimamente um computador. Né? Então, se não fazem, se tem dificuldade, façam um curso, aproveite, fala, precisando de um curso de computação aqui, precisa... Né? Pois isso é fundamental. O mercado não... Você lembra que eu falei do seu Zé lá da portaria, lá de São João del Rei, né? Ele perdeu o emprego porque não sabia nem ligar o computador. E hoje, a gente não pode... Pessoal, a gente não pode virar um desempregado estrutural. Nós não podemos aceitar isso como normal. Eu fiquei para trás. Peraí, só fico para trás, não quer ficar para trás.
Eu costumo dizer que isso é uma escolha pessoal. Quer ficar para trás, vai ficar. Ué, tudo bem, está todo mundo indo embora, está todo mundo melhorando de vida. Isso não tem idade, não tem porcaria nenhuma. Tem a boa vontade da gente de esforço. Todo mundo é capaz de aprender. E todo mundo tem uma coisinha que você fala, não, isso aqui eu sou bom e eu vou investir nisso e vou apostar nisso. Não interessa o que seja, mas todo mundo tem. E eu acho que a gente vai finalizar aqui, né? Eu queria, pessoal, eu tenho umas coisas que eu gosto pra caramba. Eu gosto demais. Eu queria deixar aqui, eu falo muito sobre inflação, porque eu sou economista, eu adoro falar sobre isso. Eu falo muito sobre juros, porque na verdade deixei ali, nem ia ter tirado, mas acabou vindo. No slide ficou para trás, não tinha não. Mas, a quem vive, quem é empresário, ninguém administra uma empresa bem, sem saber um pouquinho dessas duas coisas aqui, tá? Se você não souber interpretar o que está ao seu redor, você pode ser a pessoa mais fodão que tem, que você não vai ser bem sucedido. Simplesmente não. Você tem que entender o mundo ao seu redor. Você tem que saber as coisas de fora que te influenciam a sua empresa, o seu negócio. Não tem jeito. E essas coisas aqui são fundamentais. Eu faço uma palestra, pessoal, tem pouco tempo, eu não faço, é sobre isso aqui. Eu adoro falar sobre isso aqui, deixa eu ver isso daqui. Não está não, está no meu, no da Flávia, que eu mandei para ela mais cedo, não está não. Eu saí para uma escola um dia para contar para os alunos a história do dinheiro. Você já leu sobre a história do dinheiro? Como é que surgiu o dinheiro? Para que existe dinheiro? Como é que aconteceu isso? Eu já contei para você, Márcia? Não, já contei em sala de aula com você? Não? Dinheiro, eu saí, pessoal. Dinheiro é a coisa mais fascinante que existe, mas é uma coisa que eu saí, minha irmã, eu tenho uma irmã que era diretor de escola, aposentou um tempo aí, e aí tem uma professorada danada lá, sabe? Que professor, pessoal, professor é um trem danado, sabe? Nós falamos, eu tinha até notado, eu tirei um monte de coisa. Você pula mais um para mim, só para ver se tem uma coisa no final. Não, volta. O que acontece? Eu tinha até colocado uma observação aqui, eu vou falar sobre ela, rapidinho. É porque, na verdade, o que acontece? Professor é uma classe diferente, é uma profissão diferente. É encantador, mas é diferente. Nós estamos falando hoje no Brasil muito, eu ia até falar um pouco, acabou que a gente não falou sobre isso, que essa discussão que está no Brasil agora, de escala de trabalho 6x1, 5x2. Tá, você volta para mim. Mais um. Então tá. É isso aqui que eu queria falar. A gente está numa discussão, eu pulei isso aqui porque eu queria falar só daqui para cima, mas nós estamos numa discussão no Brasil agora de escala de trabalho, né? Fim da escala de trabalho 6x1, uma nova com 44 horas semanais, né? 44, para uma escala de trabalho de 5x2, trabalha 6 dias, descansa 1. A proposta agora é mudar para trabalhar 5 e descansar 2. Eu acho isso aqui, perto da escravidão, um trabalhador não tem qualidade de vida, ele não tem vida social. Um trabalhador que trabalha até sábado, até a hora do almoço, pessoal, e antigamente era 48 horas, o sábado era o dia inteiro, só tinha um dia para descansar. Aí mudou, né? E independente de ser patrão ou empregado, não faz sentido nenhum no Brasil mais, eu defendo isso. Quem entrar na minha rede social lá, professor Paulo Veloso, vai ver. Tanto de vídeo meu que eu falo sobre essas coisas, porque na verdade isso aqui é uma escravidão moderna. E não adianta empresário, eu sou empregado e sou empresário também. Eu tenho empregado. E eu defendo a mudança para ontem. Porque na verdade, pessoal, a saúde mental, a qualidade de vida do trabalhador, poder ficar com a família, com os filhos, com a esposa, com o marido, com a avó, com não sei o quê, é isso que dá prazer em viver e isso aqui não dá para ninguém. Ninguém tem condições. Eu defendo a escala de trabalho 5x2, 40 horas semanais no máximo, né? Quem for entrar aqui nessa área de RH, gestão de pessoas, que é o termo, uma expressão mais moderna, é um caminho interessantíssimo também de trabalhar, né? Vai ver que o mercado também ele é promissor, mas eu defendo isso aqui porque eu acho que nós precisamos mudar demais o mundo, o trabalhador precisa ter qualidade de vida. E não adianta empresário, se algum aqui, por favor, me desculpe, falar que, mas vai quebrar. Quando criou o 13º, o empresário falou que ia quebrar. Quando criou férias, eles falaram que ia quebrar. Quando criou não sei o quê, tudo ia quebrar. Na verdade, pessoal, não muda nada, sabe por quê? Porque não é o empresário que paga. Toda vez que aumenta o custo, o que ele faz? Ele repassa, ele dilui esse custo na sociedade. O trabalhador mesmo acaba pagando um pouquinho a mais, porque aumenta o custo da empresa, ela coloca isso na margem. Você está achando que o empregado vai pagar? É só desculpa.
O empresário aumentou o custo, ele aumenta o preço. É assim que funcionam as coisas. Qual é a sua opinião sobre a reforma tributária que vai entrar em vigor ano que vem mesmo? Vai. Mas você acha que a forma que está sendo feita vai funcionar? Vai ser bom? A reforma tributária ela vai até 2030 e tantos, né? Ela vai ser uma coisa escalonada. Em 2027 agora começa a entrar em vigor. Eu também tenho muito vídeo lá falando sobre a reforma tributária, tá? Na verdade, a reforma tributária, a criação, né? A extinção, a exclusão de alguns impostos, do ISS, do ICMS, né? E do IPI e do PIS/COFINS, né? São 5 que vão criar e vão criar 2 para substituir, né? E vai criar uma coisa que chama cashback. O cashback é devolver, né? E vai criar uma outra modalidade de coisa, que chama split payment, né? Que é o pagamento automático. Por exemplo, quando você vai pagar alguma coisa, o imposto, comprei um caderno, né? O caderno custou R$30, nesses R$30 tem 10 é imposto. O imposto já vai direto para o governo, não fica na empresa. O empresário reclama, vai começar a reclamar e vai chorar. Por quê? Ele usava esse dinheiro do imposto para fazer capital de giro, e agora ele não vai poder mais. O governo está arrumando um jeito desse imposto já ir direto para o Caixa Federal, ou estadual, ou municipal. A gente fala muito que no Brasil tem imposto demais. Na verdade, é a regra do mundo, né? O mundo precisa financiar. Como é que você vai ter varrição de rua, hospital, não sei o que, escola, se não tem imposto? Não tem jeito, né? Mas o que acontece? A reforma tributária, ela era mais do que necessária e mais do que urgente. Eu acho que ela tinha que ser mais radical, inclusive, eu acho. Tá? Eu acho que ia acabar com alguns impostos. Na verdade, não acabou. Né? Era muita sopa de letrinha, você juntou em um nome só, CBS, né? Você vai ter a contribuição, tal, o IBS e o CBS, e tem também o imposto, que é o imposto, que eles chamam imposto eu perdi o nome, eu tenho falado um pouco sobre isso, que é imposto sobre cigarro, bebida, que vai aumentar muito também, que é um imposto especial. Porque lá no meu serviço é parte de engenharia, né? Aí a gente estava dando uma olhada. É prestação de serviço. Isso. Aí eu vi que vai subir muito a taxa de depósito que fala, né? Para nota fiscal devida o ISS. Não é para subir, tá? Não é para subir, porque, olha, a empresa de você... A empresa que vocês é uma empresa prestadora de serviço. Se ela é prestadora de serviço, ela recolhe ISS. O ISS ele é municipal e ele vai desaparecer. Tem parte que, se dependendo de como for, ela recolhe da ICMS, tem que ver como é que funciona. Mas o que acontece? O ISS, o ICMS, eles irão desaparecer. Lá em Ubá tivemos um problema agora, que o prefeito aumentou o ISS de 3% para 5%, e eu, inclusive, eu sou um crítico lá, eu falei, gente, não faz sentido nenhum, até porque você está aumentando uma coisa que daqui 2 anos vai desaparecer, não vai existir mais ISS, que é o imposto municipal. Né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos excluindo impostos municipais, estaduais e federais, e estamos excluindo, se eu não me engano, 5 e vai criar 2, vai juntar. Né? Aí o governo federal vai administrar uma parte, talvez na contabilidade, aqui, ou mesmo na administração, seja um caminho também para vocês aqui, você que já levantou a bandeira aí, seja um caminho para você se aprofundar em termos de conhecimento. Eu tenho bastante coisa lá, inclusive, sobre isso. Mas a reforma tributária ela é fundamental. Ela é fundamental. O Brasil virou uma sopa de letrinha. Vai criar agora, com a reforma tributária, uma coisa que chama cashback, né? Que vai devolver. Então, por exemplo, a cesta básica, os produtos da cesta básica, as pessoas que estão cadastradas no CadÚnico, as famílias, né, que recebem BPC, que recebem Bolsa Família, tal, do CadÚnico, elas não vão pagar o imposto, por exemplo, sobre o arroz. Pega um pacote de arroz, por exemplo, que custa R$30. Nesse pacote de arroz, por exemplo, 8 são impostos que estão ali dentro. Na hora que essa pessoa entrar lá e comprar o pacote de arroz, ele vai ser devolvido para a pessoa o imposto. Chama cashback. Vai devolver o dinheiro para essas famílias carentes dos impostos de todos os produtos da cesta básica. Com cartão. Só identificou o CPF, que já é o padrão, então chama cashback, tá? O que conta? Todo mundo que é do CadÚnico, que está inscrito no CadÚnico, na hora que comprou lá produto da cesta básica, um produto custa 30, tem 8 de imposto, devolve para a pessoa.
Isso, imagina quanto isso não vai tanto, mas são mais de 20 milhões de pessoas que irão se beneficiar do cashback. Ele é da reforma tributária. O que eu falei, que era o split payment, né? O split payment é o pagamento imediato ali. Você comprou um produto, o dinheiro já não vai para o empresário, mas ele não precisa arrecadar nada. Já vai direto para o governo estadual, municipal, federal, dependendo de qual imposto é. Para um imposto de serviço, o ISS, é municipal. Então, se for ali incidir ISS, já vai para a conta da prefeitura. Esse aqui é do ICMS. Então, é um imposto estadual. Então, já vai para o caixa do governo do estado. Esse aqui é do IPI, que é federal. Então, já vai para o caixa do governo federal. O empresário não vai ter... Para o empresário é até bom. Ele vai ter que se readaptar, porque hoje ele recebe esse dinheiro e depois ele paga no final do mês os boletos lá de imposto. Agora, não. Esse dinheiro não vai cair na conta da empresa mais. E ela vai faltar dinheiro aí, às vezes, para ela. Simples? Não vai. Está uma discussão sobre isso, mas não vai aumentar. Não existe isso. A carga tributária brasileira ela não vai diminuir também não, tá? A carga tributária brasileira vai ficar no mesmo padrão que ela é hoje, só vai simplificar. O objetivo da reforma tributária é simplificar, excluir alguns impostos, transformar 5 em 2. Esse é o objetivo básico da reforma tributária, facilitar. E incluir, né, o split payment, que é uma maneira de arrecadar imediatamente, e o cashback, que é devolver o dinheiro para a população mais pobre. Eu sou fãzaço disso, sabe? Eu sou assim, se vocês quiserem uma hora de discutir sobre isso, eu venho em casa e a gente discute sobre a reforma tributária, só sobre o assunto. Traz um material, tal, a gente pode vir conversar sobre isso juntos, porque é um assunto interessante demais. Se você quiser, você pode depois entrar lá, deixar uma mensagem para mim lá no Instagram, tal, eu discuto com você, tá bom? Sabe por que eu voltei aqui? É por causa do professor que eu estava querendo falar. Nossa senhora. É porque os professores, pessoal, professor não tem 6 por 1, 5 por 1, professor é 7.0. Professor é 7 por 0. Sabe por quê? Se vocês aqui, que são alunos, em algum momento falam, quer dar aula também, acho que deve ser gostoso, leva o jeito, bacana, é uma profissão boa mesmo. Não é valorizada, mas é uma profissão boa. Isso aqui é o seguinte, o professor ele não tem descanso mental não, sabe? O professor, ele tem que preparar a aula, depois tem que corrigir prova, depois ele tem que não sei o quê. Aí todo professor tem um Enzo na sala, não tem? Tem Enzo aqui na sala? Aqui tem? Não, né? Não, Enzo é o menino lá do primário, lá do Fundamental 1, que virou na moda agora falar, o bagunceiro da sala, Enzo que chama. Diz que aí não tem Paulo, não tem Francisco, os nomes da minha época eram assim, né? Era Paulo, João, Pedro, Antônio, agora é Enzo, é Iago, né? Mas o Enzo é o famoso, é o mais bagunceiro. Aí o professor que está lá no final de semana, no almoço em família, se tiver mais de um professor, e o Enzo, hein? E a prova segundo, nossa, a diretora, que mala, hein? Não é assim? Então, professor não tem escala de trabalho, professor é 7 dias por semana, 365 dias e 6 horas no ano. Né? Um ano tem 365 dias e 6 horas. O professor, ele vive isso durante o tempo. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, só para finalizar e me despedir de vocês. Eu faço isso com prazer. Se tem uma coisa que eu tenho prazer na vida, essa coisa aqui, está olhando cada um de vocês assim. Tem uma coisa aqui, pessoal, que eu não tinha falado, mas eu quero falar também, ó, sobre questão de desemprego voluntário. O IBGE separa, esse aqui são desempregados involuntários. É a pessoa que foi mandada embora. Eu perdi o emprego. Né? Esse aqui é o cara que é desempregado voluntário, aquele cara que faz assim, não quer trabalhar não. A gente chama popularmente de vagabundo. Mas o desempregado voluntário, aquela pessoa que voluntariamente não quer trabalhar, ele também aparece nos dados do IBGE, sabia? Porque o IBGE, pessoal, quando ele vai fazer um levantamento, ele chega na casa dessa moça aí, como é que se chama? Hein? Evelyn. Chega na casa dela e fala assim com ela tem mais de 16, menos de quanto? Menos de 60, fala com ela, você está desempregada? Tô. Está procurando serviço? Não. Papai está me mantendo por enquanto. Se aconteceu isso com você, Evelyn, ele vai te classificar como desempregado. Se você tiver mais de 16 e menos de 60, ele vai te classificar como desempregado voluntário. O desempregado voluntário, existe estatística para o desempregado voluntário. Ele é dado para o Bolsa Família. Para participar de casa. Não, tem voluntário também. Mas eu acho que
eu acho que essa discussão, bom que você citou isso, eu acho que essa discussão, ela é uma discussão assim, qualquer ser humano que ganha R$600 por mês e que por isso não trabalha, ele já perdeu a coisa mais importante da vida dele, que é a dignidade. Então, eu não coloco isso numa classificação. Eu acho a beleza do Bolsa Família é o tanto de gente que tira da fome, e não esse grupinho pequenininho que usa, né, porque já perdeu a dignidade, já não tem mais, né, motivação para viver, quer 600 para tomar cachaça e tal. Eu trabalhei no Bolsa Família sem na prática. Ah, imagino que sim. Tem uma coisa aqui, né, que eu acho que a gente precisa pensar no mercado de trabalho, né, que hoje está na moda a questão do MEI, né, que é uma alternativa que dá uma certa segurança. Não sei o que vocês avaliam, as meninas da administração aqui, se discute isso com vocês, mas eu acho um assunto interessante para ser abordado, porque é uma alternativa, dá uma segurança previdenciária para o futuro, já é alguma coisa, né? Mesmo que você seja um vendedor de pipoca, vende cachorro-quente, ainda assim é interessante talvez ter um MEI. Acho que o problema no Brasil hoje, né, a uberização é um problema no mercado de trabalho gravíssimo. A pessoa que trabalha de Uber, ele é um escravo de alguém que tem um algoritmo, que tem um aplicativo que ganha quase tudo dele, e ele não tem poder nem sobre nada, né? A uberização nós precisamos regulamentar urgentemente. Eu voltando no professor aqui, que é 24 horas, o professor tem um problemaço, né, pessoal? O governo do estado não paga o salário direito, não cumpre o piso nacional dos trabalhos dos professores. Eu, como professor, eu brigo sobre isso para caramba, falo sobre isso demais, sou um crítico, tá? O governo do estado de Minas, no Brasil, nenhum governador cumpre. Integralmente, não. Hoje o salário lá é mais de 5 mil. A Constituição de Minas, e aí, o pessoal aqui, que é importante demais saber ler a Constituição do estado, né? Nós temos a Constituição Federal, que é do Brasil, todo estado tem a sua Constituição própria, e o município tem Lei Orgânica Municipal, que é outro documento, né? Mas é o que direciona o país, o estado e o município, é isso. Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município. São 3 documentos que norteiam tudo. A Constituição Mineira, lá no seu artigo 201A, né? Está escrito lá, o governo do estado tem que pagar, cumprir o piso nacional para os professores que trabalham até acima de 24 horas semanais. Está lá claro o artigo. Procurem depois, conversa, escuta, porque na verdade quem for entrar, eu sou um reclamão, tá, pessoal? Eu sou um reclamão, a linha eu saio toda hora aqui. Eu sou um reclamão, eu não aceito nada enfiado goela abaixo. Eu brigo, eu esperneio, e como professor, tem uma das coisas que eu defendo é a classe. Eu acho um absurdo, acho um desrespeito, acho uma imoralidade o que se faz com os professores no Brasil, apesar de eu ter escolhido essa profissão, que eu acho tão linda e que eu defendo tanto. Mas, de qualquer maneira, isso, pula para mim, por favor, né? Mais um, mais outro e mais outro. Isso, eu queria só terminar aqui, eu gosto muito de Nelson Mandela, tal, mas eu não trouxe para falar um pouco sobre isso. Eu queria que, né, quando falar que seus sonhos são impossíveis, lembre-se, né, que tudo é possível, na verdade, né? Que o homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. Esse cara aqui é um fenômeno, né? Na economia a gente lê demais esse indivíduo. E eu acho que vocês precisam, a partir desse momento, já tomaram a decisão de estudar, já fizeram tanto, estão aqui numa sexta-feira à noite escutando um cara que saiu lá de Ubaba, vem aqui falar com vocês, encher o saco, mas que torce demais para vocês, que vai estar fazendo parte da torcida para vocês, podem ter certeza disso, e estou lá, do que precisar também vou estar à disposição, e eu acho que a gente precisa deixar, sabe, o sonho da gente conduzir o nosso caminho. Todo mundo tem sonho, e eu tenho certeza que vocês têm, e não pode desistir deles de jeito nenhum, tá bom? Obrigado, sucesso para vocês, tá bom? Valeu. Eu não perguntei, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer uma observação, porque eu falo pra caramba, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Imagino! Ela estava com sono, ó. Ela estava com sono. Não? Hein? Na hora que chegar na melhor parte, que é economia e investimentos, acabou. Pois é. É porque, na verdade... É a parte que... Pois é, pessoal. Olha só. Volta no investimento lá, fazendo um favor, só para eu fazer uma observação, então. Tem aqui, pessoal,
eu trabalho muito com isso, eu dou aula de mercado de capitais há mais de 20 anos, que é mexer com bolsa de valores, esse negócio. Eu invisto, inclusive, aqui, não muito, eu invisto mais para aprender, é mixaria. Um dos melhores investimentos que tem no Brasil hoje, de renda fixa, é o Tesouro Direto, que é investir, você emprestar dinheiro para o Banco Central. Tá? Talvez seja um dos melhores investimentos que nós temos. Investimento em renda fixa é para medroso, em renda variável é para corajoso. Esse aqui é para quem não tem tempo, e esse aqui é para quem tem tempo, que você precisa olhar. Né? Mas eu já investi aqui. Tem 2 tipos de ações no mercado, pessoal, já que está aqui eu vou falar o que é cada uma delas, só para não ficar no escuro. Ações ordinárias. Ação, na verdade, você pega uma empresa, por exemplo, tem um bolo dessa, é o patrimônio dela. Vamos imaginar que a empresa vale, por exemplo, 1 bilhão. Tá? Então, o patrimônio, tudo dela, marca, tudo vale 1 bilhão. Porque marca vale para caramba, né? Você pega, por exemplo, a Coca-Cola. Você pode engarrafar água suja na Coca-Cola que vende. O nome Coca-Cola tem um valor danado, né? A marca vale muito. Então, o que acontece? Imagina que o patrimônio de uma empresa vale 1 bi, né? Você pega esse patrimônio, divide ele, fatia, tudo assim, cada pedacinho chama ação. Tem 2 tipos de ações, né? Ação ordinária, aquela pessoa que compra tem direito a votar nas assembleias das empresas, mas na hora de distribuir o cascalho fica por último, normalmente. E ações preferenciais, que a pessoa, se você comprar uma ação de uma empresa, vou comprar uma ação da Petrobras. Aí você fala, quero comprar ação preferencial, porque meu voto não vale nada mesmo, não precisa ter interesse, porque voto é percentual, tá? Então, se eu voto, por exemplo, você chega lá, imagina que você vai na Assembleia da Petrobras e fala assim, eu comprei ação ordinária, eu vou botar para quebrar nessa Assembleia aqui hoje. Aí você chega lá, quem são os acionistas? Banco Itaú, Banco Bradesco, um fundo de pensão lá dos Estados Unidos, que investiu 100 bilhões na Petrobras, aí você comprou R$ 1.500 de ações. Aí, quando você vai olhar o seu percentual, ele é assim, é 0,000000001. Ou seja, seu voto não vale nada. Então, como ele não vale nada, não vale a pena ter direito de votar se o seu voto não vale nada. Eu sempre falo assim com as pessoas, hoje, na verdade, tem uma regra diferente, tal, que as empresas nem estão emitindo ações preferenciais mais, estão sendo obrigadas a emitir ordinárias e dar ao pequeno algumas regalias que só os grandes têm. Mas ainda existem ações ordinárias que dão direito a voto, ações preferenciais que não dão direito a voto, mas dão prioridade na distribuição do lucro da empresa. Se vocês quiserem uma hora, eu venho com o maior prazer para falar sobre esse assunto, mas eu teria que separar. Eu fui fazer uma palestra sobre isso aqui lá na Faminas, Unifaminas agora, né? Eu fiquei de 8 ao meio-dia, porque é muita coisa e não dá para interromper, senão perde o raciocínio. Mas é um assunto maravilhoso, você está coberto de razões de gostar, porque dinheiro é isso, dinheiro você tem que saber como é que trabalha com ele. E um dia eu quero vir cá contar a história para vocês do dinheiro mesmo, como é que ele surgiu, é bonitinho demais. A minha irmã me levou, pessoal, eu demorando, a minha irmã me levou para contar uma história, eu vou sair disso daí um bocadinho aqui, já acabou mesmo, né? Eu fui contar uma história, a minha irmã falou assim comigo, Paulo, você vai lá na sala dos meus alunos, tudo que é meninagem de 10, 12 anos, para contar a história do dinheiro para os meninos. Desde quando surgiu a ideia do dinheiro. Porque o dinheiro surgiu, pessoal, do momento em que o ser humano começou a perceber assim, falar, porra, eu tenho aqui 10 galinhas no meu terreiro, eu só consigo comer 5 por ano. O que eu faço com essas outras aqui? Meu vizinho tem um monte de carneiro, eu sou doido para comer carneiro, e não tem carneiro, ele tem carneiro, eu tenho galinha. Opa! Agora só que tinha um problema, né? O carneiro é mais pesado, vale mais. Como é que eles iam trocar carneiro por galinha? Outro não tinha boi, outro tinha. Como é que eu vou trocar boi por galinha? Né? Não tinha balança, não tinha tudo direito. Então aí começou a surgir a necessidade de ter alguma coisa que tivesse características próprias para que todo mundo aceitasse, né? Que fosse divisível, que fosse uma coisa que não se perdia com o tempo, não deteriorasse com o tempo. Muita coisa já foi. Por exemplo, salário. Salário, a origem dele é o sal. Quando foi para o sal, já foi dinheiro um dia. Então a gente vai, né? Vai evoluindo, começa com sal, depois especiarias, depois ouro, depois... O ouro já foi, talvez o maior problema da moeda foi o ouro.
que já é uma coisa mais recente. Porque os reis, quando eles iam financiar as guerras, ele tinha uma... Você já viu o filme? Aí, só nós dois de novo, tá? Você lembra desse filme que mordia assim para ver se tem... Né? Então aí lembra. Então nós dois somos na mesma época. Aquele filme que só eu e você que na sala assistíamos, que a pessoa mordia ali para ver se via marcar, né, se era ouro, o que acontecia? Começavam a surgir as guerras. O que os reis faziam? Pegava aquela moeda que mordia e para ver se era ouro mesmo, ele derretia ela e misturava outro metal menos nobre, chumbo, alguma coisa, e fazia duas. A guerra ia avançando, ele derretia de novo, fazia 10 para ir financiar as guerras. Isso gerava o que na economia? Inflação. Olha só, a inflação já surgia lá atrás. Inflação é excesso de dinheiro na economia. Aí o que acontece? O dinheiro, ele ia perdendo valor, em função disso, o pessoal mordia para saber se era dinheiro mesmo. Então, até chegar no momento que o cara um dia falou assim, não precisa andar com moeda de ouro no bolso, não, isso é perigoso. Nós vamos fazer o seguinte, você vai vir aqui, vai colocar o seu... Surgiu uma coisa no mundo, chama casa de custódia. O cara falou assim, eu vou fazer uma casa bem segura, onde todo mundo guarda o seu ouro. Pensa no banco, você vai lembrar de alguma coisa. Você vem, põe aqui suas moedas, eu vou te dar um papelzinho escrito quanto que você tem aqui guardado. É um certificado de que eu tinha X moedas de ouro guardadas. A pessoa que chegar no lugar precisava pagar alguma coisa, ele fala, não, toma aqui esse papel. Né? Está lá, é um comprovante que eu tenho nas 10 moedas de ouro no banco. Fica um papel, para que eu vou trazer moeda de ouro para os outros roubar? Fica um papel. Você vê que nós estamos chegando dinheiro, né? Pois é, mas o banco é esperto demais. O cara dono do banco olhou para aquilo e falou, gente, engraçado, né? Paulo colocou 5 moedas de ouro aqui, já tem uns 10 anos, não voltou para buscar. E eu estou precisando fazer dinheiro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer papel sem ter dinheiro aqui guardado e vou emprestar papel para os outros gastar. E vou cobrar juros sobre isso. Porque juros já foi proibido cobrar juros, mas depois que permitiu cobrar juros, antigamente, teve uma época que não podia cobrar juros no mundo, sabe? Aí o banco começou a fazer, sabe o quê? Ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu tenho tantas quantidades de ouro aqui guardado, eu vou fazer um monte de papel, vou emprestar o papel para quem quiser, todo mundo acredita em mim, ninguém sabe quanto que eu tenho aqui mesmo, todo mundo com papel, mas sempre tem um gaiato que chegou e falou assim, engraçado, né? Esse cara aqui... quebradão danado, não tem porra nenhuma, não tem nenhum cair morto. Apareceu aqui com 2 certificados de ouro. Aí você sabe o que aconteceu? Todo mundo começou a perceber que tinha papel demais circulando, começou a perceber que a casa de custódia que estava fazendo os rolos, ela estava fazendo papel sem ter ouro guardado. Aí dá para entender o que aconteceu com ele, dá para imaginar, né? Tanto pescoço que não rolou por causa disso. Porque o que aconteceu? Todo mundo que tinha um papel falou assim, eu vou lá buscar o meu ouro enquanto é tempo. Quando chegou lá, não tinha ouro para todo mundo. E você sabe quanto dinheiro tem hoje, pessoal? Hoje na economia moderna, economias como a Suíça, por exemplo, dinheiro mesmo, esse que a gente anda aqui no bolso, na Suíça deve ter em torno de 5% circulando no máximo. Na nossa economia deve ter uns 15% ainda. A tendência nossa é do dinheiro, notas e moedas acabar. Eu vou ficar triste demais quando acabar. Porque eu não sei se acontece isso com vocês, mas o talão de cheque nem usa mais, o cartão, não me causa a sensação prazerosa do que o dinheiro me causa. Quando eu vou ao banco, pessoal, eu tiro lá R$200 e coloco na carteira, eu saio de lá até andando assim, sabe? Eu acho que eu estou bonito, que eu estou poderoso. É porque o dinheiro causa essa coisa na gente, não é verdade? Mas o cartão não causa. Você pode ter 100 mil na sua conta. Na hora que você tira o cartão, assim, não dá o mesmo prazer. Uma nota de 100 já... Pix? Hoje no Brasil, a tendência... nós já temos, pessoal, nós já temos um projeto no Brasil já está em andamento na Câmara dos Deputados para acabar com o dinheiro. Acabar com o dinheiro. O dinheiro vai acabar. O dinheiro é uma coisa, esse dinheiro que nós temos hoje, essas notas e moedas, está com os dias contados. Não é necessário mais mesmo, não é necessário. A lógica da economia não precisa disso mais. Hoje, qualquer lugar que você vai, um cara que vem ter uma feirinha, um cara que vende banana ali no meio da rua, coloca uma cestinha no chão lá, ele aceita Pix, aceita coisa. Mas minha ainda tem caderneta. Contei isso pro professor, você lembra lá? Mas você sabe que isso é charmoso demais? É legal, não é?
Você chega num lugar, o pessoal anota ali, é gostoso. Mas aí, para uma economia mais artesanal, pode até funcionar. Mas para a modernidade já não faz sentido mais. O dinheiro... Mas a história do dinheiro ela é muito mais longa do que isso, mas eu quero encerrar por aqui. Muitíssimo obrigado, valeu mesmo. Obrigado. Eu vou deixar, pessoal, você vai no último ou no primeiro, que eu não sei qual. Não vai no último. Esse é o último? Então vai no primeiro, por gentileza. Tá, eu vou deixar aqui, olha. Eu vou deixar aqui meu Instagram, professor Paulo Veloso, meu e-mail, meu telefone, podem ficar à vontade. Do que nós falamos. Tá, do que nós conversamos aqui, coisas da administração, coisas da economia, você que gosta dessa questão do mercado de capitais, tiver curiosidade de alguma coisa, quer trocar ideia, estou lá. A minha vida é meio corrida, mas eu adoro responder perguntas. Eu me sinto valorizado. Então, se chegou umas 30 perguntas, vai amolar? Não vai amolar nada, muito pelo contrário, eu vou ficar todo envaidecido com isso, tá bom? Isso, e ao formar, à medida que for conduzindo o curso, quero fazer um trabalho, tem algumas ideias legais, se vocês precisarem, as professoras, e quiser, Paulo, vamos fazer um trabalho junto com os meninos aqui e tal, pode contar comigo também, tá bom? Obrigado, boa final de semana, não bebam muito, tá? Eu não vou beber, que eu tenho que pegar a estrada, mas... Tá joia? Obrigado.